Fala galera, boa noite. Aqui quem fala é Leonardo Gino, host do podcast A Hora do Cafezinho. Hoje estou aqui com o prazer de receber o nosso convidado especial para o programa de Dia dos Pais. Alguns conhecem ele como Michel Reis, né? E eu tenho o prazer de chamá-lo de Paichel. Muitos têm esse prazer. É um prazer, uma honra muito grande estar aqui. E realmente é muito satisfatório ouvir ser chamado de Paichel. E te digo mais, é muito mais legal eu ver a evolução do meu filho, poder ter orgulho dele e do homem que ele se tornou no percurso, no caminho. Então isso sim dá valor ao termo Paichel. Obrigado. Então faz muito sentido ter ele como convidado hoje nesse programa especial para mim, né? O Michel é uma referência para mim desde a época do futebol americano, como vocês podem ver no capacete aqui. Aprendi muito com ele, são 10 anos. Hoje talvez a gente quebre um pouco de protocolo, né? A gente vai falar um pouco de vida pessoal também, aqui além de empreendedorismo, mas a gente vai começar pelo começo, né, Michel? Sim. A gente vai falar da sua trajetória como empreendedor e aonde você chegou hoje, né? Vamos começar comentando um pouco da sua história, desde bem do começo. Sim, então. Tudo na vida se encaixa de acordo com o que você disponibiliza para ela, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo e tive algumas experiências e fui entendendo aonde eu ia me colocar no mercado de trabalho, onde eu ia me colocar como empreendedor, onde eu ia conseguir obter o sucesso que eu queria no longo do percurso. Eu comecei a trabalhar muito cedo e nada focado em venda. Eu comecei a trabalhar no comércio, trabalhei em loja de material elétrico, trabalhei em hotel. Eu girei muito até entender no meio desse percurso e entender que eu tinha aptidão e que eu tinha o dom da venda. Foi muito engraçado. Eu sou de berço cristão. Sim. Fui crismado, fiz primeira comunhão, cresci no kardecismo, mas quando eu comecei a namorar a Michelle, eu conheci o budismo. E que hoje eu sou budista, tenho Namehōringe Kyo tatuado no braço. E dentro desse processo, quando eu me tornei budista, quando eu conheci um ciclo de pessoas diferentes, quando eu fui praticar o budismo, eu estava trabalhando no segmento da hotelaria. E, sim, lutando para sobreviver, como todo mundo. É muito engraçado que, fazendo um parênteses aí, como as pessoas que nascem em Angra, né? Quando a gente fala muito do podcast que é de Angra dos Reis, elas são direcionadas para o turismo, né? De fato. Sempre a primeira oportunidade de emprego, assim como você, eu fui trabalhar junto com o turismo. Que é a porta que se abre. Eu trabalhei no finado Blue Tree, que hoje todo mundo conhece como Fila Galeco. Trabalhei na equipe de plantação. E já tinha trabalhado no Angraim antes, na parte de recepção. Trabalhei como mensageiro carregando bagagem e fui trabalhar no hotel. Na época, o Blue Tree era mais ou menos o que é o Fasano hoje. E quando eu me tornei budista, dentro dos nossos dirigentes budistas, tinha uma amiga nossa que nos orientava. No budismo é bem legal porque é como você, cada divisão, cada faixa etária, você tem um responsável. E o jovem tinha os responsáveis. E a Helena Monteiro, que é dona da Ótica Helena, que é sensacional, ela era responsável nossa. E um dia eu fui fazer uma visita com ela. E uma visita para um membro budista, que eles têm muito assistencialismo no budismo, que é muito legal, tá? E eu fui fazer uma visita e no meio da visita ela virou e falou para mim assim: menino, você tem o dom da venda. E eu não levei muita fé. Aí terminamos e comemos o bolinho, porque gordo tem que comer onde vai, não tem jeito. Comemos o bolinho e quando saímos ela conversou comigo. Falei: cara, você tem o dom da venda. Você tem aptidão para vender. Larga o que você faz e vem trabalhar comigo. E ela tinha um escritório. Ela, o Júnior e o Adolfo tinham um escritório que vendia plano de saúde da Unimed. E eu fiquei meio ressabiado no começo. Já namorava a Michelle na época. E pensei bem em pedir demissão. E fui trabalhar. Foi a primeira vez que eu fui realmente seguir o meu instinto. Que até então, onde eu tinha trabalhado, era sobrevivência. Sim. A primeira vez que minha veia de empreendedor realmente pulou para fora foi quando ela me chamou a atenção que eu teria e eu resolvi largar tudo. Porque, assim, sempre fui de berço muito humilde, financeiramente órfão de pai e mãe. Meus pais são maravilhosos, mas a questão financeira, eu sempre tive muita dificuldade financeira. Então, até então, era interessante ficar onde eu tinha segurança. O CLT é normal, né? Que é o normal, que não tem nada com o perfil de empreendedor, nós Sim, vamos chegar sim. lá. E eu realmente saí e vim.
larguei tudo, pedi demissão e vim trabalhar com plano de saúde. Foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado, mas eu me coloquei numa posição em que era muito, assim, é tudo muito diferente quando você migra a sua mente, quando você migra o seu pensamento de um ser humano comum, que quer segurança e estabilidade, para alguém que não é comum, que quer empreender, que quer ter por meritocracia, que quer crescer pelos seus próprios méritos, que quer chegar que é onde o céu é o limite. Então essa transição, até para quem era muito jovem, na época eu tinha, sei lá, 19, 20 anos na época, então para mim também era muito difícil. Então eu comecei a vender plano de saúde. E plano de saúde é terrível, bicho. Assim, é a melhor e a pior escola de venda do mundo. Na época que eu trabalhei, que eu comecei, eu fiquei quase 2 anos vendendo plano de saúde. Foi assim, uma experiência única. Porque o que fazíamos naquela época não existe mais. Toda modalidade de venda que existia naquela época, hoje ela já não, com a chegada da internet, com tudo isso, não funciona mais como era. Sim, falava-se muito sobre uma cartilha de vendas, né? Era muito aplicado em relação a isso, né? Era muito na pressão. Não tinha muito, como eu posso dizer, hoje a venda ela é muito interpessoal, né? Ela trata de são muitas coisas para você chegar no processo de venda. Antes, como você disse, era o processo de pressão, tipo, era gatilho atrás de gatilho até impulsionar a pessoa a comprar. E o maior problema, o que acontece? Naquela época, você vendia por pressão. Então, como você disse, tinha uma cartilha, tinha um processo a ser cumprido. Então, era muito comum. Todo mundo zoa o testemunho de Jeová. Nego esconde debaixo do sofá, traz na geladeira, paga a luz. O vendedor era a mesma coisa. Você importunava, batia de porta em porta, ia na casa do cara. Então, assim, é uma escola muito diferente. E o plano de saúde tinha algo, porque assim, plano de saúde, venda de bíblia, de enciclopédia, coisas que tinham naquela época que não existem mais. Quando a gente estudava, lembra que o cara levava na escola aquele livro fantástico? Isso não existe mais. A gente fazia o processo de venda para os nossos pais, né? Porque eles chegavam lá, a gente era criança, a gente ficava super encantado. Eu queria... Bom, e tudo isso me deu know-how e me ensinou porque assim, como o plano de saúde ele não tem nenhuma segurança naquela época, se você vendesse, você comia, se você vendesse, você não recebia nada. Ponto, não tem. Era meritocracia, era produção. Se você não produzir, você não ganha. Você usava de todas as suas armas. E inclusive a mentir. Você precisava vender. Eu costumava brincar que a gente vendia o plano de saúde, você quer o seu com ou sem Granzep. O que é o Granzep? É o grande Pispazep. Você paga mais R$20 aqui no plano, você vai ter um assistencialismo maravilhoso no seu plano que vai te ajudar de uma forma incrível que você não faz ideia. Nada. É os R$20 que você ia pagar a passagem e almoçar. E essa questão da internet hoje vem essa questão, tipo assim, às vezes ali você realizava um processo da venda pra alguém e você nunca mais via aquela pessoa na sua vida, né? E muito engraçado, né? Um fundo de cena. Um contrato de plano de saúde, ele tinha 20 assinaturas. Um contrato de plano de saúde na época, era Golden Cross, tinha 27 assinaturas. Por que eu decorei? Porque eu vou te vender o plano de saúde. São 20 assinaturas no plano da Unimed. Você assina 19. Você mora no sertão do Bracuí. O escritório é no centro. Eu vou voltar na sua casa para pegar uma assinatura? Não. Hoje eu faço qualquer assinatura. Eu não vou voltar na sua casa para pegar uma, se está tudo de acordo, você já pagou. Não vai. Então, assim, foi uma escola. Era muito tete a tete. Eu, nesse processo, eu fechei um plano de saúde para a Conlurb. E muito legal. Nós fechamos um contrato com a Conlurb toda e eu ia no Rio, um mês morando em motel e parando gari na rua, tentando vender plano de saúde para vir descontado no contra-cheque do cara. Então você pegava vários contratos e... A gente atirava onde pegasse. Dava um tiro para cima, o que caísse no chão estava morto. Era assim. E foi uma escola brutal mesmo, onde eu aprendi muita coisa. Aprendi coisas importantes, aprendi o que fazer e o que não fazer. E foi a primeira vez que eu entendi o que seria um vendedor técnico. Foi um rapaz que trabalhou comigo, o Sidney, gente finíssima. Hoje ele é empresário, empreendedor em Volta Redonda, tem 2 restaurantes, mas na época ele era mais velho do que eu, ele foi como se fosse o meu mentor. Inclusive, quando eu era muito jovem, não conhecia o Rio. Ele era do Rio. Então, quando a gente fez o trabalho na Conlurb, eu fui muito com ele. E esse processo todo lá foi assessorado por ele. Então, um cara extremamente técnico. Sim. Gago, com dificuldade de falar, mas técnico. Conhecia tudo, sabia cada brecha, estudava o contrato, estudava os planos.
E foi ali que eu entendi que a venda tem vários lados. Ser vendedor, vender, tem vários lados. E eu entendi que você não necessariamente precisa ter o dom da venda para executar numa venda. Sim. Se você estiver bem preparado, você também vai conseguir vender. Executar a venda. Você não vai abrir determinadas portas, mas você vai conseguir executar. Então, assim, o plano de saúde para mim foi algo que realmente mudou minha vida. Vender plano de saúde, empreender, sair da segurança do salário e ir pelo que eu mereço, quanto eu mereço ganhar, foi algo que virou a chave. Na época tinha várias possibilidades, eu não tinha filhos, não era casado, estava namorando com a Michelle há pouco tempo. É muito mais fácil de tomar essa decisão, né? Mas sempre pobre. Morando de favor na casa do meu tio, até meu pai se reequilibrar de novo. Então, assim, foi uma fase difícil financeira. E eu não consegui ficar por muito tempo no plano de saúde, porque realmente era muito difícil. Eu tinha o resultado, as vendas aconteciam. Foi na época que a gente conseguiu fechar o plano da prefeitura. Então, todos os funcionários da prefeitura migraram para a Unimed. Então, era só tirar pedido. Aí, o vendedor do plano de saúde ele recebia a primeira mensalidade como comissão. Então, se você produzisse, você tinha. Se você não produzisse, você não tinha. E aquilo começou a pesar um pouco. E eu recebi, quando foi terminando o processo do plano de saúde, que foi minha grande escola, eu recebi um convite do Nelson Rocha, que era, na época, o gerente da Costa Azul. Costa Azul. Para vender os anúncios da rádio. E o Nelson, um cara espetacular. Assim, foi o melhor gerente que eu tive na vida. Um cara inteligente, um cara safo, com uma visão incrível. Tantas reuniões de venda eram na terça-feira, 11 horas da manhã. Ele deixava o vendedor dele na segunda dormir até meio-dia. Você tinha que produzir. E foi uma época muito legal, que eu trabalhei na rádio. À frente do tempo dele, né? Muito à frente. O Nelson é um cara incrível. Tanto que hoje ele é o gestor da maior rádio web de toda a região, que é a Rasca. É um cara com uma visão... Muito conhecido. E eu conheci muita gente bacana. Trabalhou comigo o Paulo Negativo, que é um cara incrível, hoje é até meu vizinho, um cara incrível e tal. E foi uma escola para mim, trabalhar com a Costa Azul, mas naquela mesma pegada. Eu ainda não tinha me encontrado. Eu fui vender anúncio da rádio com a mesma pegada de vender plano de saúde. Porque a única escola que eu tinha era o plano de saúde, que não te ensinava a dignidade, o caminho, o talento. Era mais vamos e senão não sobrevivemos. Sim. E eu também fiquei pouco tempo trabalhando com a rádio, porque também era muito difícil de vender o anúncio. Eu tinha que me responsabilizar pelos pagamentos. Então, se eu vendesse um anúncio de uma madeireira, enquanto a madeireira não terminasse de pagar, a responsabilidade era minha. Se ele caía não na pagasse, sua conta, né? Descontava da minha comissão, mais do que justo, porque senão você vende para qualquer um. Então, algumas coisas. E eu continuei tentando. Que aí, depois que despertou em mim a veia do empreendedorismo, de querer arriscar, de querer ser mais, de querer crescer, eu não consegui parar mais. E é muito legal a gente mencionar que, tipo, hoje, o contexto, assim, a questão do empreendedorismo, a gente vê muito que está atrelado ao processo de venda, de fato. Quem não sabe se vender, para qualquer área, desde o médico, se você for num médico que ele realmente não sabe se vender, que ele não atende bem, você não retorna ao médico. Quando você acorda de manhã, você está vendendo. Sim. Quando você olha para o espelho e olha para a Ingrid de manhã, você está vendendo sua imagem para ela. Exatamente. Você está vendendo o tempo inteiro. Aí, assim, e as pessoas, elas não querem acreditar nisso, né? Não, claro que não. Mas realmente você passa o dia inteiro se vendendo. Tem muita coisa que as pessoas fazem força para não acreditar. Porque é mais cômodo. Sim. Entendeu? É muito mais cômodo. Em relação à venda propriamente dita, você nunca vai ficar rico por causa do seu diploma. Você pode ter o diploma que for. Você pode ser o maior neurocirurgião. Você não vai ficar rico sendo neurocirurgião. Você vai ficar rico se você for o dono da clínica que faz a cirurgia. Você vai ficar rico se você for o dono do hospital. Diploma, formação alguma, te dá a garantia de ficar rico. Sim. Nenhuma. O que vai te dar a garantia de ficar rico é atrelar o seu conhecimento, a sua capacidade e o seu empreendedorismo. Então, é mais fácil um dono de rede de barbearia, é mais fácil o Bruninho ficar rico do que um menino que saiu da faculdade agora de medicina e está clinicando num contrato que ele passou no concurso. Muito atrelada a não só como as pessoas atribuem medicina, né? Que a gente está usando como exemplo aqui. É a maior referência. Mas, tipo, são inteligências diferentes, né? Sim. Entendeu? Até a questão do concursado, o cara que passa primeiro lá num concurso. É o que eu estava te falando. O concurso, ele fecha uma porta e abre outra. Você fecha a porta da pobreza, porque você tem aquela segurança daquele salário sempre, e você fecha a porta da riqueza, que você se acomodou.
Então você sabe que você tem aquele rendimento, aquela segurança. Então você vai ficar acomodado em cima daquilo. Mas você também não precisa mais crescer. Então assim, todo mês tem, aí faz um Visa Vale, faz um empréstimo consignado e depois paga. É isso. Mas quem nasceu para ser empreendedor, quem tem isso na veia, quem vive e respira isso, é um caminho sem volta, gente. Caminho sem volta. Não tem jeito. Eu não consigo. Se você me botar numa gaiola, eu não canto. Passarinho que nasceu para cantar livre, não adianta pôr na gaiola porque ele não vai cantar. Entendeu a parada? Agora, é o que eu tinha te explicado antes. Existe uma diferença muito grande entre empreender e ser um idiota. Isso é uma lição muito importante. Nem todo cavalo que passa selado é um cavalo digno de ser montado. Às vezes é um pangaré. Às vezes é aquela oportunidade que você acha que vai ser incrível e ela não é. Porque existe uma coisa muito importante. E é muito importante frisar isso. Eu vou voltar na minha história, aonde eu fui, mas isso eu acho que é algo que tem que ser pautado e eu acho muito importante. Michel, só interromper um pouquinho aqui. Eu acho que eu vou uma oportunidade aqui pra gente. Vou abrir uma live no Instagram. Tranquilo. E vou botar pra rodar para as pessoas também ter essa possibilidade. Você estava falando do processo de venda, né? E aí hoje para você ser um vendedor, apesar de você ter o dom da venda, né? Que você bateu muito nessa tecla, faz muita referência a o que você aprendeu durante todo esse percurso, né? Você que chegou a trabalhar como vendedor durante um período, depois trabalhou na Unimed, que você aprendeu muito, né? E aí a gente chegamos na segunda parte desse caminho que você percorreu, né? Que foi quando você começou de fato a empreender. Sim. Então, aí dentro desse processo, eu descobri, através da Helena, que eu tinha um dom da venda, coisa que eu não sabia. E descobrindo esse processo, entendendo esse dom, entendendo aquilo que eu tinha capacidade de fazer, eu fui para o plano de saúde, foi uma escola, fiquei um período muito difícil e tal, e logo após fui para a Costa Azul, vender anúncio com o Nelson, mas já tinha despertado em mim aquilo que eu sabia. Eu já sabia que ficar preso na gaiola não seria o suficiente para mim. Eu queria cantar, e na gaiola eu não ia cantar. Então eu precisava entender, eu precisava virar a chave do empreendedor, sair da zona de conforto do CLT, passar para aquela zona desconfortável. Foi muito legal, eu não sei se acompanhou na pandemia, foi muito legal. Aí você passava no Instagram, você tinha 2 imagens. Concursado, dormindo igual um neném. Empreendedor. Empreendedor, sem dormir a noite inteira. E é isso aí, exatamente isso. Exatamente. Entendeu? Fica em casa. Bom, mas tudo bem. Aí dentro desse processo todo, eu fui despertando, e tanto o plano de saúde quanto a venda na rádio. E aí, dali para frente, eu fui entendendo cada vez mais que o mundo e o capitalismo é uma meritocracia. Que você tem condição de desenvolver de acordo com aquilo que você tem capacidade e condição de produzir. Porque dentro da meritocracia, dentro do empreendedorismo, ou seja, pode dar a nomenclatura que você quiser. Você é aquilo que você tem a oferecer. Sim. Você é aquilo que a sua capacidade pode produzir. Exatamente. É o que eu estava te explicando antes. Tem 2 coisas importantes. Relacionados ao cavalo que passa selado, que ele pode ser uma oportunidade ou ele pode ser um pangaré. Aí como é que eu vou descobrir se o meu cavalo selado ele é uma oportunidade ou ele é um pangaré que vai me dar um prejuízo? É entender o processo. Primeiro, você precisa entender o que é barreira de entrada e o que é barreira de saída. Barreira de entrada é aquilo que você precisa, aquele recurso que você precisa para começar o seu negócio. Sim. Para montar naquele cavalo, para pegar aquela oportunidade. Você tem? Tem. Não tem. Barreira de saída é aquilo que você precisa para desfazer o seu negócio, para sair, desselar daquele cavalo, para passar seu próximo processo. Então esses 2 pontos são prioridades. E o terceiro ponto, que para mim é o principal, é dentro de qualquer percurso que você for percorrer sobre empreendedorismo, sobre qualquer desafio, qualquer cavalo que você montar, qualquer coisa que você for fazer, você não pode se perder no caminho. No final, você vai entender que a única coisa que você realmente tem é o seu nome e sua palavra. Então, por que isso é muito importante? Porque isso vai ser um divisor de água para você entender se você pode empreender ou não. Vamos lá. Apareceu a oportunidade de montar um negócio, ou absorver, ou arrendar um negócio que já existe. Então, eu vou sentar com calma e vou pensar, eu tenho dinheiro para entrar? Sim, é a barreira de entrada. Barreira de entrada.
Beleza, eu tenho. Não vou precisar pegar 15 mil reais emprestado com o Gino, 50 mil reais emprestado com o Rodrigo. Eu tenho dinheiro para começar. Se quebrar, eu tenho dinheiro para sair, para indenizar as pessoas, para pagar o fornecedor, para pagar o funcionário, para pagar o contrato de aluguel? Eu tenho. Então eu tenho saúde para entrar e tenho saúde para sair. Porque com esses dois fatores eu não vou desonrar a minha palavra. Sim. Então eu não vou sair ferido e machucado de um processo que eu achei que era uma oportunidade e hoje não é. Então você precisa avaliar isso. É oportunidade? É. Posso entrar? Posso. Vale a pena investir? Vale. Se eu quebrar, eu consigo pagar? Consigo. Sim. Vou sair sem dever ninguém? Vou. Então, se você... Porque assim, no final, você vai entender que o grande empreendedor, que o grande empresário, que o grande homem de sucesso, quando a gente entrar na parte náutica, eu vou te explicar isso, ele preza muito pelo que ele fala. Não é à toa que os grandes empresários e os grandes negócios são feitos no fio do bigode. Porque a palavra do cara vale mais do que papel. Do que um contrato, né? Vou te dar um exemplo disso. Quando eu saí da Costa Azul, Sim. aí eu fiz milhões de coisas. Eu vendi portão de segurança, eu vendi câmera, sistema da litorânea. A ideia era fazer parte comercial. Sim. E são uma série de coisas por trás disso. E eu fiz baile na noite, enchi o Boboi com 3 mil pessoas. Bombalada. Bombalada, que era... O Rodrigo foi meu sócio, que hoje é meu compadre e meu sócio na Angraboltz. Ele foi meu sócio na Bombalada. O Tadeu da Herbalife foi meu sócio na Bombalada. Sim, uma fase... Chegava a ficar 6 horas da manhã, mas era maneiro. Sim. Dentro desse processo, passou um cavalo pra mim. Só que ele era um pangaré e eu achei que ele era um cavalo selado. Bacana, branco, imponente. Não era. Eu tive um patrocinador que era dono de uma pizzaria. E ele patrocinava. Ele dava pizza pra gente sortear nos eventos e nos patrocinava nos eventos. Ele precisou voltar pra Saquarema. E ele me ofereceu a pizzaria. Eu, achando que era um cavalo lindo, maravilhoso, montei. Meu irmão, que erro. Primeiro, eu não tinha dinheiro para entrar. Então eu fiz dívida para entrar. Segundo, eu não tinha a menor condição de sair e nem de manter aberto. Terceiro, isso já se vão 15, 16 anos. Terceiro, eu não honrei de forma alguma com a minha palavra. Exato. E essa questão, até então, você era meio que um intraempreendedor, né? Porque você trabalhou na Unimed, se você vendesse ou não, a Unimed arcava com os custos dela, entendeu? Se vendesse ou não na Arrasca Web, você era comissionado na Arrasca Web, Costa Azul. Na Costa Azul, você era comissionado lá. Se não vendesse, amém. E assim sucessivamente. E por aí foi. Foi a primeira vez que eu montei um negócio próprio com 22, 23 e não tinha condição de montar. Cara, assim, surreal. Eu comprei uma pizzaria em que eu não sabia fazer pizza. O funcionário faltou um sábado lotado, Dia dos Namorados, eu fui pra cozinha fazer pizza porque o cara não foi. E na marra, não tem... E o que acontece? Só pelo conhecimento de comer pizza, né? Comer é maravilha. Fazer... Depois eu fiz um curso, fiquei com raiva, fui no Senai, formei. Hoje eu sou saiu formado, mas porque eu fiquei puto. Aí o que acontece? Dentro desse processo, sei lá, isso foi em... Cara, eu tenho quase certeza que isso foi em 2006, 2005. Já se vão 15, 16, 17 anos. Eu fali, que era previsível. Sim. Eu vendia num dia para poder abrir a pizzaria no outro dia. Não tinha dinheiro, não tinha estoque, não tinha preparo. Não tinha nem preparo mental, nem financeiro. Todas essas barreiras que eu te ensinei aqui, eu não sabia. Eu sabia, né? Você aprendeu e tá então, agora tendo a oportunidade de transmitir para outras pessoas, né? Aí qual o grande problema disso? Eu fali, quebrei. Aí, porque assim, no processo de falência, eu arrumei um outro emprego. Eu trabalhava vendendo cigarro de Bali para uma empresa do Rio, para completar a renda e pagar as minhas contas. Tendo a pizzaria. Tendo a pizzaria. Eu acabava colocando o meu salário da empresa de cigarro, vendendo e batendo meta, dentro da pizzaria para manter a porta aberta. No meio desse processo, eu fui para Intermarine, mas é um outro capítulo. Eu vou acabar de te contar da pizzaria. E teve um negócio muito legal com a pizzaria também, que eu vou te contar depois. A minha entrevista de emprego foi dentro da pizzaria. Para Intermarine. O Rafael, que foi meu chefe, eu fui indicado pelo Albano, que eu fui treinador de futsal. O capitão era genro de um cara que já vendia barco. E o Gliner, amigão, o Gliner me indicou para o Albano, que não me conhecia. O Albano me indicou para Intermarine e eles me contrataram. Mas a minha entrevista foi feita na minha pizzaria pelo meu diretor, Rafael. Eu não o conhecia, ele foi comer pizza comigo. E eu não o conhecia de verdade.
Bom, a minha Foi, pizza... mas tirando como lição, né? Talvez, vamos olhar pra trás, né? Fazia parte do processo. Você Tanto, tem uma outra história depois disso, que aí na parte de barco, que a gente vai entrar, que é muito legal. É uma história muito maneira. E o Rafa foi me visitar, hoje, o seu Rafael, hoje ele é meu amigo até hoje, um senhor já. E quando eu quebrei devendo 50 mil reais, mas pior do que isso, eu quebrei devendo a 40 credores diferentes. Eu quebrei devendo o cara da mussarela, o cara do presunto, o cara o fornecedor de refrigerante, funcionário, e eu construí uma imagem de caloteiro. Sim, só para dar uma referência, 50 mil há 15 anos atrás? Hoje é 200. 200 mil reais. Fácil. Então eu quebrei devendo 40 pessoas diferentes. E eu construí imagem de caloteiro. Uhum. Porque não foi uma opção minha, não foi uma escolha minha quebrar. Aconteceu. Eu estava a minha escolha, o meu erro, foi não cumprir os passos corretos que hoje eu sei o que fazer. Sim, mas fazia parte do processo. Fazia parte da aprendizagem. Então eu quebrei, fiquei com uma imagem péssima e que respinga em mim até hoje. Sim. Entendeu? Tem pessoas que só me conhecem daquela época, que até hoje têm a visão que tinham quando eu quebrei. Uhum. Então, para você reconstruir uma imagem é muito mais difícil do que você construir uma imagem do zero. Até hoje se lembra da pizza quadrada. Eu tenho certeza que tem uma galera que ainda lembra da pizza quadrada. Ninguém mais fez pizza quadrada em Angra depois daquela época. E aí, por isso eu te digo, ali a duras penas eu aprendi muito jovem ainda, barreira de entrada, barreira de saída, seus princípios. Então, se eu vou entrar no negócio, se eu tiver dinheiro para entrar, se eu tiver dinheiro para sair, e se isso não ferir os meus princípios. Sim. Uma coisa que você falou quando a gente estava conversando, que tinha três características que ninguém te tira. Se não me engano, é caráter. Tá, sim. É o velho ditado. Né? Tem 3 coisas que você tem ou você não tem. Tá? Caráter, carisma e talento. Ou você tem, ou você não tem. É igual o dom da venda. O que é o dom da venda? É o talento para vender. Sim. Ou você tem ou você não vai aprender. Não tem uma faculdade que vai te ensinar isso. Ou você tem ou você não tem. E isso a vida vai te mostrando. A vida vai te ensinando durante as porradas que você vai tomando. E você vai entendendo, cada vez mais você vai entendendo. Vou te dar um exemplo clássico. Não vou nem falar de nós, que eu te tenho como filho. Uhum. Vou te falar do Anthony. Um garoto que eu acompanhei, filho de um grande amigo meu, e foi meu atleta por anos. Cansei de puxar a orelha dele. Você pode ter certeza que ele tem o mesmo respeito por mim hoje que ele tinha quando ele era um menino e era meu atleta. Porque isso tudo é a trajetória que você constrói. É o nome que você constrói. Porque tem 2 coisas. Reputação é o que acham de você. Caráter é o que você é. Sim. Então a reputação nem sempre é você que constrói. Exatamente. Mas quem te conhece a fundo sabe seu caráter. Sim, como eu conheço você há 10 anos. É isso aí, desde um Então, garoto. Nunca duvidei. Mas quem não conhece vê pela reputação. Uhum. Então, por isso, como o mercado é cruel, por isso você tem que tomar cuidado quando vai empreender. Quando vai montar no cavalo. Para ver se ele não é um pangaré. Se não está acima daquilo que você tem capacidade de fazer. E esse aí... Eu tenho um fundo de cena muito engraçado. Tem um amigo nosso, eu não vou falar o nome, tá? A gente tem um amigo que jogou futsal conosco e ele era goleiro e jogou futebol americano também. Mas eu não vou falar o nome. Gente boníssima, adoro ele, adoro. Só que ele tem um problema muito sério, e eu vou continuar não falando o nome, ele tem para preservar a imagem, de que ele tem uma autoestima muito grande. Ele acha que ele rende e produz muito mais do que ele rende e produz. E um dia nós fomos fazer um jogo da Rio Sul, dentro do Aquidaban. Uhum. Ele não tinha entrado em jogo algum, porque ele era goleiro. Ele não tinha condição de jogar. Uhum. Mas ele estava no grupo porque ele era esforçado, ele comprou as bolas que a gente treinava nos treinos, ele participava. Mas ele não tinha condição. Uhum. E aí nós pegamos um jogo galinha morta dentro do Aquidaban. Uhum. Eu falei, eu vou dar uma oportunidade para ele. Entramos no primeiro tempo, nosso time meteu 4-0. Quando faltava 3 minutos para acabar o primeiro tempo, eu coloquei ele no gol. 3 minutos. 3 minutos para acabar o primeiro tempo. Tava 4-0. Ele tomou 2 frangos. Ele tomou 2 frangos em 3 minutos. Fomos pro vestiário. O time queria me matar. Mas eu tinha falado que eu ia dar uma oportunidade. Eu sou justo. Sim. E eu dei uma oportunidade. Mas o engraçado não tá aí. Fomos pro vestiário. Então, conversei, acalmei o time e tal. Quando nós voltamos pro segundo tempo, ele foi direto pro gol.
Porque a autoestima dele era incrível. Ele achou que ele ia continuar. Eu, desgraçado, sai do gol! Porque ele não tinha entendido que ele não tinha capacidade para estar ali. Entendeu? Ele não enxergou a deficiência dele. Por que eu tô contando essa história? Porque isso serve para um empreendedor. Não adianta achar que você tem capacidade se você não tem. Tem autocrítica. Tem que ter. Entenda as suas limitações. E esse amigo não entendeu. Não, e nós vencemos o jogo. Nós vencemos aquele jogo por 9-5, mas o time quase me matou. Mas eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. Exato. Entendeu? E é a oportunidade de você aprender, né? Com os outros. Lógico. Entendeu? E essa questão do feedback, às vezes, é como você disse, se você não chegasse e falasse ali pra pessoa, acordasse a pessoa naquele momento ali, Ela não vai entender. ela não vai entender. Não vai entender. Ó, tem uma coisa, eu aprendi uma coisa quando eu trabalhei no hotel, porque a gente volta na minha trajetória. Quando eu trabalhei no Vila Galé, nós tivemos um treinamento e, assim, eu levo isso pra minha vida, tá? Levo isso pro seu podcast, o Antônio leva pro podcast dele, leva pra tua vida. De 100% dos seus clientes, 100% dos seus clientes, 10% vão ficar satisfeitos. 90% não ficaram satisfeitos com alguma coisa. Dos 90%, só para fazer conta redonda, 10% vão ter iniciativa de reclamar. Esses 80% que não ficaram satisfeitos não vão reclamar. Você não vai ficar sabendo que ele não ficou satisfeito. Sim. Então dê muito valor a esses 10% que reclamam. Porque ele está te dando a oportunidade de crescer. Sim. 10% ficaram satisfeitos, 80% não ficaram e não reclamaram, vão falar mal, não vão voltar, 10% não ficaram satisfeitos e vão reclamar. Esses são os mais Dê valor a importantes. ele, porque esse cara está te dando a oportunidade de crescer. Isso é para tudo na vida. Então assim, às vezes você está fazendo uma coisa errada, as pessoas estão rindo de você e não vão te falar. Não vai te... Sabe por quê? As pessoas... Leva uma coisa para a tua vida. Até agora um conselho de pai. De verdade. As pessoas até te querem bem, mas nunca, em hipótese alguma, melhor do que elas. Você quer saber quem gosta de você de verdade? É quem está do seu lado quando você está vencendo. Porque a vitória ela incomoda muito mais do que a derrota. Levar um lencinho para você chorar quando você perde É fácil. é fácil. Sorrir junto contigo quando você ganha é que é o problema. Chega com seu carro novo, compra um carro zero, uma moto, e vê quem vai te cumprimentar com orgulho, satisfeito pela sua conquista. Então isso é muito sério. Sim. Isso você leva para a tua vida. E essa questão do cara entender o limite, entender qual é a capacidade dele, quais são as limitações, saber dizer não, saber pedir ajuda, isso é tudo muito complicado, cara. Isso você vai levar de acordo com a vida. Finalizando. E são coisas, Michel, só terminando de falar, que às vezes é necessário a gente passar por esse processo para entender. Lógico. Sábio é o homem que aprende com o erro do outro. E é raro o cara que aprende com o outro. É raro. Normalmente É você raro. toma no cu pra depois aprender. A gente fala muito sobre isso, né? Pô, Lógico. vamos aprender com o cara errou, mas você Não, prefere... você vai lá tomar- e tropeça também. É o que eu te falei e é real. O que fazemos na vida ecoa na eternidade. E ainda mais eu que acredito em reencarnação. Então tudo aquilo que você faz hoje, lembra? Há 15 anos atrás eu fali e tem gente até hoje que me vê como caloteiro. Sim. Porque para eu refazer essa imagem, cara, é terrível. Algo que independe. Por que eu falei? Porque as minhas decisões foram erradas. Eu não sabia processo de barreira de entrada, barreira de saída, caráter, disciplina. Eu não sabia nada disso. Sim, e aí... Eu levei tempo para aprender. E aí, passando pro próximo passo, né, que é a continuação dessa história, você fez a entrevista dentro lá da pizzaria e teve a oportunidade de entrar na Intermarine. Fui para Intermarine. Aí assim, eu tive essa oportunidade, não sabia nada, não sabia o que era pop e proa. Eu não sabia o que era um barco. Eu nunca tinha entrado numa lancha na minha vida. Eu tinha sido campeão brasileiro de canoagem, mas nunca tinha entrado numa lancha. Assim, é surreal. É um mundo surreal. Que ninguém aqui faz ideia do que é. Sim. Para você entender, hoje eu te digo, eu fui para muito Boat Show em São Paulo, é um fundo de cena também, em que eu entrava no salão náutico, eu entrava no maior barco da feira, que era do estaleiro onde eu trabalhava. Primeiro dia de salão, o salão vai abrir quarta-feira. Eu entrava no salão, entrava no barco, na cabine principal da 70, fechava a porta, antes de abrir,
chorava um pouco, orava e agradecia por estar ali. Eu estava no maior salão náutico da América Latina, dentro do maior iate produzido no país, tendo a oportunidade de vender e ganhar dinheiro. Então tudo isso era muito surreal para mim. Sim. Tá? E quando eu fiz a entrevista, fui trabalhar, o Rafael me deu a oportunidade, a Carol Peçanha era minha chefe, que hoje trabalha com cerimonial, a Carol é uma mulher muito inteligente. Então assim, eu fui tendo a oportunidade. E o Rafael, aí que eu ia te falar da pizzaria, o Rafael sempre foi muito inteligente. Ele foi diretor da Ferretti e depois ele foi diretor da Intermarine. E ele era o cara que conduzia todos os contratos. Foi a minha primeira escola de venda de verdade, porque eu vou te falar a diferença de vender plano de saúde para vender barco, foi o Rafael. E o Rafael fez um evento na Marina Verome, onde é o Botas hoje. Ali na frente, onde tem o meu escritório hoje, na época era o escritório dele, Sim. nós fizemos um rodízio de pizza para 200 marinheiros, convidados a dedo. O pizzaiolo fui eu e meu pai. Muito legal. Porque ele já tinha comido a pizza, que era muito gostoso. Sim. E o Rafael sensível, um cara, né, com uma visão, uma águia, ele me contratou para fazer um rodízio de pizza. Falei, me explica, a pizza era muito gostosa. Você já trabalhava, né? Já era funcionário dele. E nós fizemos um rodízio de pizza para fazer média com os marinheiros. Assim, um evento que ele tem orgulho de ter feito. E foi muito legal. E, assim, foi o que me... Assim, tudo que eu passei, porque tem coisas que você aprende com a vida. Tem coisas que você aprende em casa. Você já viu aquele termo, a gente prepara o filho para o mundo e não para você? Isso é muito real. Sim. Porque se você... Cara, olha só. Quando você sai da porta da sua casa para fora, não tem mamãe, não tem papai. O mundo é sujo. As pessoas são sujas. Se você não estiver preparado para isso, é porrada o tempo inteiro. Num dos treinamentos da Intermarine eu aprendi realmente o que era resiliência. E a resiliência é a capacidade que você tem de levantar rápido da porrada que você tomou. E é isso que vai dizer se você vai ter sucesso ou não. Isso está muito atrelado ao mundo do empreendedorismo, né? Totalmente. Como eu ouvi um podcast, né? Até do Brown e do Luiz, e ele falava que a característica comum que tem entre os empreendedores é a resiliência, não desistir. Nunca. Tem o cara que empreende na gastronomia, tem o cara que empreende no turismo, tem o cara que empreende... Mas você tem que entender a diferença entre insistir e persistir. Tem que ser inteligente. Porque se você insiste naquilo que não é para insistir, naquela porra daquele cavalo que é um pangaré, é receita do fracasso. Às vezes você quer muito uma coisa, mas aquilo não é para você. Você vira e fala, da vontade. Se for da vontade de Deus, vai ser meu. Ok, eu também concordo que existe um lado espiritual, mas Deus atua em 1% disso. 99% é burrice sua. Você Tem quer que ter inteligência. Você quer volta tanto aquilo. Volta um pouco o que você falou, Você quer tanto aquilo, então faz o exercício. Vê a barreira de entrada, vê a barreira de saída, vê como é que vai ser, vê se aquilo vai te queimar no meio do caminho, se vai queimar o seu nome, a sua imagem, entendeu? Pô, vou te dar um exemplo. Chegando no final da trajetória da Unimed, da Intermarine, que a gente vai retornar depois, hoje eu sou, junto com o Rodrigo, que é meu irmão, meu compadre, dono da Angra Bolts. Mas o Michel Reis ainda é muito maior do que a Angra Bolts. Sim. O meu nome ainda é muito maior do que a minha empresa, e a minha empresa é muito maior do que eu. Porque é o nome que eu vim construindo. Entendeu? Então, assim, é isso que eu te digo. Você é reflexo daquilo que das suas atitudes. E assim, ganância é um defeito terrível. Terrível. Como insistência é um defeito terrível. Persistência e ambição não. Sim. Persistência e ambição são virtudes. Então você pode persistir naquilo que é coerente. E você tem que ter ambição sim. Se eu tenho um carro hoje, amanhã eu quero um carro maior. Se eu tenho dinheiro hoje, amanhã eu quero mais dinheiro. Você tem que persistir. Sim, e tem que ser isso resiliente. vai muito, é uma coisa que você me fala, Michel, que eu levo isso pra minha vida. Algumas pessoas já devem ter ouvido você falar sobre isso, que hoje só existe 2 estados de pessoas. Ou a pessoa tá crescendo, ou a pessoa tá caindo. Não tem meio termo. Se você não tem ambição de, hoje eu tenho um carro, amanhã eu quero ter um carro melhor, provavelmente você tá se estagnando e não tá estagnando, né? Você tá caindo. Você tá declinando, e é real. Porque assim, quando eu entrei pra Intermarine, qual foi o meu maior problema quando eu fui vender barco? Eu não sabia o que era, então eu tive a humildade na época, isso foi algo que o plano de saúde me deu, eu tive a humildade de chegar devagar e pedir ajuda. Então eu fui pro pátio das marinas e pedindo ajuda. Tem marinheiro que eu sou grato até hoje. Os caras tiveram paciência de me ensinar. Tem um marinheiro hoje trabalhando numa 120 pés, ganhando R$25 mil por mês de salário, que fui eu que coloquei ele lá.
Sim. Eu tenho o maior prazer de ter colocado ele lá. Quantos mil reais são? 25 mil reais por mês. Porque foi um cara que me ajudou muito quando eu comecei. Sim. Então, gratidão também é algo que você não pode esquecer. E o meu maior problema para migrar de tudo que eu tinha aqui fora para aquele pequeno mercado foi aprender a não mentir. Porque no plano de saúde, na venda de carro, na venda de anúncio, você automaticamente é doutrinado a mentir. Mentir ou, no mínimo, omitir. Que eu ainda acho pior do que mentir, tá? Sim. Então, assim, quando você vem para o mercado náutico, se você mentir, você está morto. Morto. E para eu entender, para virar minha chave, para eu sair daquela escola difícil que era o plano de saúde, se não fizer, não come, e vender um barco de 10 milhões de reais, como eu vendi à vista para o doutor Aziz, que era o dono do plano de saúde assim, que foi a maior venda que eu fiz sozinho. Eu vendi um 80-0 para ele, 0. Eu não acreditei quando eu saí de lá com cheque. Assim, surreal. Fui no escritório dele na Marina da Glória com cheque nominal Intermarine de 10 milhões de reais. Irmão. Ele pagou à vista o barco. Um cheque administrativo. Então, assim, foi algo... Para mim, na minha carreira, foi o ápice, assim, da carreira de vendedor. E aí depois eu agreguei outras coisas junto e tal. E dentro desse processo, essa diferença entre quanto vale o meu nome, quanto vale uma verdade, eu aprendi apanhando. Por quê? Você tem faculdade de tudo. Tudo que você imaginar. Fazer um capacete, fazer um computador. Você tem faculdade de tudo. Mas você não tem uma faculdade para fazer venda. Não tem. Ninguém vai te ensinar a vender. Precisa um celular aí de Ninguém vai te ensinar, tranquilo, ninguém vai te ensinar o quão coerente tem que ser sua venda. O quão coerente tem que ser as suas atitudes. Arrumar. Tudo é uma questão de bom senso. Sabe, é realmente o dom. Tá? É ter a sensibilidade. Hoje eu entendi que fazer venda é sensibilidade. Você tem que estar sensível àquilo. Mas tudo bem. Então, virar essa chave, sair daquele garoto que tinha uma pizzaria na quadra do balneário, quebrado, devendo uma galera, a me tornar um empresário, reformando, vendendo e alugando barco, foi um processo muito longo. Um processo, e vou te dizer, até determinados pontos, um processo muito sofrido. Não foi um processo fácil, entendeu? Mas o meu grande entrave foi essa migração entre entender o que era o mundo lá fora, aqui fora, e o que era o mundo lá. Entender o que era mentira e o que tinha que ser verdade. Porque, cara, o cara tem R$1 milhão para dar no barco, ele é 1 milhão de vezes mais inteligente que a gente. Você tem R$1 para dar no barco? Não. Nem eu. Então, cara, não acha que você vai passar o cara para trás, porque você não vai passar o cara para trás. O cara sabe mais do que você. Eu aprendi algumas coisas nesse processo. Tá? E, Michel, só referenciando isso, meio que o processo de venda ele mudou também, né? Ao longo desse período. Hoje, essa questão da verdade, né? De você ser transparente, cada vez mais vem ganhando evidência. Porque hoje a internet é muito fácil. Se você contar uma mentira ali, o cara na hora ele olha no celular e vê que você tá mentindo. Ó, qual é a verdade hoje? A verdade é que algo que deveria ser obrigatório virou item para ser colocado no currículo. Você ser honesto hoje é virtude, não é obrigação. Sim. É um erro. É errado. Você ser honesto deveria ser obrigação. E hoje é uma virtude. Então, se você é honesto, principalmente no meu ramo, se você é honesto e verdadeiro, você sobressai. É melhor uma venda perdida por uma verdade do que uma venda ganha por uma mentira. Porque se você oculta um defeito, oculta um problema, oculta alguma coisa, isso vai virar uma verdade lá na frente. Eu atendo dono de rede de supermercado, eu atendo construtor, eu atendo grandes fábricas. Eu conto uma mentira para um empresário de uma alta roda, isso vai chegar nos outros. Não adianta, o mercado é desse tamanho. E muitas das vezes o cara tá perguntando ali, às vezes ele já sabe. Ele já sabe. Não, todas as vezes ele sabe a resposta. Esquece. Ele tá te testando. Sim. Inclusive em questão à honestidade. Mesmo. Pra você ter uma ideia, esse mercado hoje ele é 90% feito na responsabilidade e na confiança. Existem contratos que são feitos só por formalidade. Sim. A maioria é feito por confiança. Então, cara, o cara confia o dinheiro dele, porque quando o cara compra um barco, ele está aqui no momento de lazer dele, momento de descontração. Eu vou pegar esse empresário aqui de sunga, chinelo e camiseta. No dia seguinte eu pego ele de terno chegando de helicóptero no prédio dele.
Então aqui eu pego ele no momento de lazer. Então ele tem que vir para cá e não pode se aborrecer. Sim. E já é um mercado muito difícil, e é um mercado prostituído. Uhum. Então se você tem essa virtude que é ser honesto, você já pula na frente. Você deixa de ganhar hoje para poder ganhar sempre. Você poder implantar sempre. Então isso faz toda a diferença. Aí voltando ao início, aí eu comecei na Intermarine. A Intermarine, eu tenho um amor pela fábrica por todos esses anos, que hoje eu não sou mais vinculado à Intermarine. Eu levo negócios se eu tiver negócios, mas eu comecei com eles. Foi quem acreditou em mim, foi quem investiu em mim. Óbvio que você só investe naquilo que você acha que pode dar fruto. Sim. Não tem ninguém bonzinho. Não. O Rafael sabia que eu tinha um puta de um potencial. Então ele investiu nisso. E eu, muito rapidamente, entendi que ali era o meu negócio, que ali era o meu mercado. Eu muito rápido entendi isso. E, cara, nós estamos no terceiro maior parque náutico do mundo. A Tami Angra tem 17 mil barcos em Angra e Paraty. Sim. Não dá para perder essa Só a oportunidade. critério de curiosidade, quais são os outros 2 mercados? Miami, que é o maior do mundo, e Mônaco. Mônaco esquece, o Principado é um mundo à parte. Mas que ficam muito fora do que a gente vive. Para quem vive de barco no Brasil como eu, tem que estar em Angra. Sim. Não adianta estar no Guarujá, que a concorrência é maior, o número de barco é muito menor. Não adianta ir para o Sul, que a concorrência é muito maior, com pessoas muito mais qualificadas, com o mercado de barco pequenininho, com poucos barcos. É Angra. Eu estou no lugar certo, na hora certa. Mas construindo uma carreira há muito tempo. São Então, 20 anos, né? 20 anos trabalhando. Esse ponto do empreendedorismo, essa parte do empreendedorismo, dentro do mercado náutico, o mais difícil foi virar essa chave. Ser verdadeiro, entender o limite, saber que o cliente é um cara culto, inteligente, por mais que ele seja emergente ou não, é um cara que está disposto, preparado, não interessa de onde veio a fonte, entender que esses caras dão valor ao dinheiro, que a choradeira é natural, e você vai aprendendo a dar valor ao dinheiro. E aí, falando um pouco mais sobre sua trajetória, né? Depois de pular essa parte da Intermarine, você trabalhou por anos lá, consumindo através do mercado náutico. Você chegou a hoje que se torna a Angra Boats, né? Que é uma empresa sua. Que hoje, você pode falar um pouco mais sobre ela aqui. Hoje, quais os principais atributos dela? O que você vende? O que aconteceu? Eu comecei como vendedor. Tive essa oportunidade, cresci, fui para a Intermarine e passei 7 anos vendedor da Intermarine, indo aos salões, participando dos treinamentos, me polindo. Chegou um determinado momento em que o crescimento ele passou a ser inevitável. Eu deixei de só vender para vender e alugar. Eu deixei de só vender e alugar para vender, alugar e reformar. Quando eu cheguei nesse momento, por ser um mercado muito difícil, eu não conseguia mais crescer sozinho. Eu precisava de um sócio. E eu não sou muito a favor de sócio. Então eu escolhi a dedo. Escolhi o meu irmão, meu melhor amigo. Eu trouxe o Rodrigo, que era publicitário, dono de uma agência publicitária. Eu falei, eu preciso ter alguém que eu confio comigo. Também chegou, eu já tinha uma experiência maior. E ele não sabia o que era Poupa e Proa. Hoje o Rodrigo sabe mais de barco do que eu. Não, e o legal que eu gosto, já que você tocou no assunto em relação à sociedade, quando você vai talvez montar uma sociedade, é legal trazer alguém que complementa você. E acho que faz muito sentido isso na sua sociedade. Porque o Rodrigo, ele inverso a você. Totalmente. É o cara centrado, é que organiza o dinheiro, é que não deixa eu fazer cagada. É o cara... É o cara que faz o negócio funcionar. Muitas das vezes, quando você vai ter uma oportunidade de criar uma sociedade, você chamar uma pessoa que pensa igual a você, não adianta nada. Pode ficar claro que aquela sociedade ela tem muita tendência a dar errado. Não, o improviso leva ao fracasso. O vendedor ele é improvisador. Então, se você tiver 2 vendedores dentro do mesmo negócio, 2 sócios com a mesma veia de empreendedor e de comercial, é o fracasso. Sim. Você pode até conciliar 2 sócios com um perfil parecido com o do Rodrigo. 2 sócios administrativos, cuidadosos e cautelosos. Vai crescer devagar toda a vida, mas não vai quebrar. Sim. Mas você pegar 2 empreendedores arrojados, irmão, é fracasso. Tem um livro que eu li já sobre essa temática, né? Que eu aconselho muito sobre ele, né? Que é o livro Mito do Empreendedor. Que ele fala muito sobre isso, que existem 3 tipos de empreendedor. Tem o empreendedor doido, né, que é você, que sem esse a empresa nunca vai fazer sucesso, nunca vai chegar ao patamar que ela precisa chegar. Tem o administrador, que é o cara consciente ali, né? O cara que você precisa manter os pés no chão. Manter os pés no chão. E tem como eu posso dizer,
o profissional que entende do assunto. Se você consegue, técnico. o técnico, se você consegue juntar essa tríplice, a tendência a sua empresa dar certo é muito grande. Mas com um ou só pra frente, ou um só pra trás, Não vai. não vai. Eu, assim, quando eu precisei crescer, que a Intermarine trouxe uma estrutura de pós-venda para cá e me obrigou, que me convidaram a tocar esse pós-venda, eu trouxe o Rodrigo por diversas razões. Por ser, assim, quando você acostuma a ser empreendedor e ficar sozinho, é muito difícil receber ordem. Você tende a ficar arrogante. Tá? Você tende a respeitar só a sua opinião. E é real. Você começa a crescer. Você começa a despontar sozinho. Tomar as decisões sozinho. E está dando certo. A tendência de não ouvir os outros é muito grande. Eu tinha essa preocupação. Então eu precisava trazer para trabalhar comigo alguém que eu ouvisse, que eu respeitasse acima de qualquer coisa. Então o Rodrigo é um cara que eu respeito, tanto na minha vida pessoal quanto na empresa. Porque é um cara que tem a condição, como o Bruno teria essa condição de me pôr freio. Era um cara que teria essa condição de me colocar um freio, eu precisava disso. Aí ele já agregava uma outra coisa, que o Rodrigo é um cara extremamente honesto, extremamente digno e honrado. Então, como eu te falei, no mercado náutico, se você não for digno, honrado e honesto, você não sobrevive. Não sobrevive. Então eu já estava agregando um cara que eu respeitava, um cara digno e honrado. E como um plus, era um cara extremamente inteligente. Tanto que nós construímos uma 76 pés e o projeto todo foi construído pelo Rodrigo. Tinha um engenheiro naval, produção, mas todos os desenhos do projeto, uma 76 pés de 25 milhões de reais, todo o projeto foi feito pelo Rodrigo. Então, cara que, então, além de agregar o respeito que eu tenho por ele, a nossa amizade, o cara ser muito honesto, é um cara muito inteligente. Então ele me supre tanto na administração quanto ele me supre na organização. Sim. E eu faço com que a gente funcione. Porque se não tiver também, não vai. Se deixar, fica ali com as rodinhas presas também, entra 10 conto na conta, ele fica olhando para os 10 conto também não gasta. É por aí. Então, assim, é isso. Aí, quando eu precisei crescer, que eu precisei evoluir, nós fundamos a Angra Bolts, há 10 anos atrás. Mas a gente fundou a Angra Bolts, aí, porque assim, lembra que a gente conversou? E o primeiro empreendimento meu que quebrou e deu errado, que me queimou, foi a pizzaria. Eu fui, agreguei isso para minha vida, vim crescendo, continuei crescendo. O segundo empreendimento que eu toquei, que também quebrou, que também faliu, foi o primeiro galpão. O primeiro galpão de reforma, a primeira empresa de reforma era da Intermarine, quando a Intermarine se cansou, ela passou para a gente. A gente não tinha experiência de gestão. Hoje não tem Intermarine em Angra? Hoje eles mandam uma equipe esporádica. Porque a produção, a fábrica fazia 150 barcos por ano. Hoje a fábrica faz 15 barcos por ano. Então ela não consegue manter um pós-venda dando atendimento aqui. Ela manda equipe própria na vanzinha, eles passam uma semana dando pós-venda aqui. Legal. Então foi. E quando eu assumi, eu não estava preparado para assumir. Eu não tinha dinheiro para começar, dinheiro para sair. Porque é um produto muito caro. Ter um galpão de reforma em Angra é muito caro. Sim. E existem pessoas com excelência. O Samuel é um cara que faz com excelência, o Rogério é um cara que faz com excelência. E são caras que estão há muitos anos. Imagina, na época da pizzaria, a proporção para quebrar. A pizzaria foi 50 mil reais. Imagina um galpão de lanche. No galpão, o que eu aprendi quando a gente montou o primeiro foi a questão da minha palavra e da minha dignidade. Então eu já estava escaldado para isso. A gente quebrou o primeiro galpão sem dever nada para ninguém. Eu já estava preparado. Você tinha a barreira de entrada, tinha a barreira de saída. Eu tinha barreira de entrada e não tinha de saída, mas eu tinha obra. E eu sabia que a lucratividade daquela obra era o suficiente para pagar a barreira de saída. E sem desonrar meu nome. Foi exatamente o que nós fizemos. A gente começou o processo, o primeiro galpãozinho, não tinha condição, tinha 4 obras conosco, terminamos as obras, fechamos a casa. Pum. Sem dever nada para ninguém. Voltamos para venda e aluguel. E agenciar serviços. Depois a Intermarine passou mais um período com outro galpão aqui. Mas o galpão foi oferecido para a gente de novo. E eles pagavam aluguel e a gente fazia a operação. Aí nós voltamos para o galpão da Intermarine novamente. Aí nós conhecemos o Vicente. Foi um cara que foi sócio nosso por 6 anos. E aí nesse processo entre ir para a Intermarine, nós resolvemos montar um outro galpão próprio. Sem vínculo com ninguém, em sociedade com o Vicente. É um cara bacana toda a vida. Montamos. Mas aí é o problema de você agregar sócio. Nem sempre você pensa da mesma forma, nem sempre você respeita da mesma forma. Tínhamos um plano muito claro para agir.
Eu vendia, o Vicente era muito técnico, porque ele tinha sido gestor de uma fábrica. Ele executava e o Rodrigo administrava. No meio do processo, e o Vicente também tem algo que é muito importante para o mercado náutico, ele é honesto, ele é um cara muito honesto. Então isso não tinha problema, só que administrativamente muito ruim. Sim. E ele agregava a administração também. E fadada ao sucesso. Ao Fadada ao fracasso. fracasso. Com as experiências. E foi exatamente o que aconteceu. Só que já estávamos escaldados. Eu já estava escaldado, já estava preparado. Nós ficamos 6 anos juntos. Então eu fui tendo recursos, recebendo recursos, mas já entendendo que isso ia estourar em qualquer momento. Então eu já estava preparado para aquilo. Eu já tinha uma reserva para fazer barreira de saída, já retirava um lucro, já estava preparado para aquela quebrada e aconteceu. E é legal de falar que você chegou numa conversa anterior que a gente teve, quando você vende uma lancha, a questão da porcentagem da comissão, você faz um planejamento ali. E é legal de citar isso aqui. O que acontece? Quando você vai ser empreendedor, aí não é só para lancha não, tá? Quando você decide ser empreendedor, quando você decide trabalhar por conta própria e o céu é o limite, né, igual o Buzz Lightyear, ao infinito e além, você tem que entender e precisa realmente entender que tudo que você ganhar tem que ser diluído por 12. Então, eu vendi uma lancha de R$1 milhão, ganhei os meus 5%, porque comissionamento de lancha é igual comissionamento de casa. Ele gera 5% de comissão. Mas esse 5% que gera de comissão não quer dizer que ele vai para o seu bolso, tá? Porque se eu tenho um comprador, você tem um barco, ele que indicou, esse 5% dilui entre todo mundo. Mas você deu a boa sorte de ganhar os 5% sozinho. Você tinha um barco, você tinha um comprador, ninguém te indicou. Você pegou 50 mil. Você não ganhou 50 mil. Você ganhou R$4.500 por mês, R$4.700 por mês. Tudo que você ganha, porque você tem que ter fundo de reserva. Você não pode achar que você vai ficar rico, porque tem um outro problema também por trás disso. Quando você vai trabalhar com milionário, quando você trabalha nesse mundo, você tem que tomar muito cuidado para não achar que esse mundo é o seu mundo, porque ele não é. Você tem que ser digno, honrado, aciado, com princípios, mas o mundo não é seu. Ó, hoje eu tenho um relógio, eu vou te contar essa história. Eu tenho um relógio funcional, que eu gosto muito dele. Eu não gosto de relógio, tá? E entre todas as minhas andanças, teve um período em que eu vendi relógio. Eu vendia relógio réplica. Aí, hoje eu tenho esse aqui, porque ele funciona para os meus treinos e tal. É um relógio, ele é... Como é que eu vou te falar? Ele é sem pedigree. É um relógio que é funcional e é uma opção minha. É tecnologia. Eu fui trabalhar num salão náutico e eu comprei um Rolex de réplica e pus no pulso. E fui pro salão. Cliente que eu tava abafando com o meu Rolex. Réplica. Quando eu cheguei no salão, meu chefe me chamou. Aí virou pra mim e falou assim, o que é isso aí? Eu falei, é o meu Rolex. Não, pode tirar. Você não vai usar um falsificado aqui no salão. Você tem o direito de não ter um relógio. Porque você tem o direito de não gostar de relógio. Mas você não tem o direito de usar um negócio falsificado. Você está passando uma imagem que não é sua. Eu nunca mais na minha vida esqueci daquilo. Era melhor não ter do que passar uma imagem de ostentar aquilo que eu não sou. Sim. Quando eu comecei a vender barco, o Luiz Antônio, que foi uma escola de vida para mim, ele tinha uma Hilux naquela época. E ele tinha rodas de 22, aro 22. Ele tinha aproximadamente R$20 mil em roda. Naquela época, era o assunto do momento. Todo mundo falava. Luiz Antônio, ele era de São Paulo, tem um Hilux com roda de R$20 mil. E quando você entra nesse mercado, e você entra nesse montante de dinheiro, se você não tomar muito cuidado, esse tipo de comentário te empurra exatamente para isso. Para achar que você também pode ter uma Hilux com roda de 22. Foi uma sabedoria que você aprendeu ao longo do caminho. Apanhando. Essa lição do relógio é algo que eu nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci. Você tem que ter um mínimo de dignidade. Tá? Você vai almoçar com um cliente nos melhores restaurantes, você não vai fazer vergonha. Mas você vai acompanhar. Entendeu? Se o cara vai tomar um vinho de R$5 mil garrafa e ele te oferecer, você vai acompanhá-lo. Mas aquele mundo não é seu. Se ele está usando. Tem que fazer igual o Caio Castro, né?
É quase isso. É quase isso. Porque assim, o que acontece? Isso acontece muito com o marinheiro. O cara convive tanto com o cara, tá tanto tempo ali, que ele acha que aquele mundo é dele, que aquela lancha é dele, que ele vai andar de Civic novo. E não é assim que funciona. Não Isso é é assim. um passo pro precipício, né? Tipo, Então, assim, 2 passos. Você tem porque existe uma linha tênue entre estar barbeado, com o cabelo feito, com uma roupa decente. uhum. Entre estar barbeado com um sapato de R$ 3.000, uma calça da Diesel de R$ 1.000, não faz sentido. E eu acompanhei muito isso nesse processo. O cara entrar nesse mercado e achar que aquele mundo de ostentação vai fazer parte da vida dele. E não vai. E não vai. E eu te digo mais. Uma coisa que eu aprendi também é que dinheiro não leva desaforo. Dinheiro não tem sentimento. Se você maltratar, ele vai embora, irmão. Não tem conversa. Tem que gastar direito. Tem que entender o valor que o dinheiro tem. Então, são coisas que você vai aprendendo ao longo do percurso. Por quê? Quando você empreende, quando você acredita, quando você luta para conquistar aquilo, aquilo vem com muito suor, com muito sofrimento e tem que ser valorizado. Sim. Então, não adianta viver num mundo de aparência. Pois é. Porque aí é aquilo volta que você falou, né? Tipo, muitas das vezes a gente tá achando que as pessoas se importam demais com a gente, mas na verdade elas estão cagando pra você. Não, cara, isso é muito real. As pessoas até te querem bem, mas nunca melhor do que elas. Leva essa frase pra sua vida. E Sabe? às vezes passar despercebido é melhor. Às vezes do até que... melhor. Depende muito do conteúdo que você precisa passar. Hoje, aonde eu trabalho, não adianta. Eu preciso passar segurança para o Sim. meu cliente. E tem um padrão mínimo para se ter um pouco de segurança. Uhum. Que tem um padrão mínimo. Não, tem certas coisas que também você não pode abrir mão. Mas tudo, assim, a palavra do momento é bom senso. E aí vocês chegaram na Angra Bolts, né? Que é hoje a empresa atual. Hoje, depois de toda essa experiência, de ter um segundo galpão, tá, hoje a gente tem uma empresa só minha e do Rodrigo, com uma empresa de reforma só nossa, onde eu tenho os nossos contratos, eu tenho uma agência de turismo, que a Angra Bolts também faz agenciamento de passeio, e eu tenho a venda multimarcas. Hoje eu vendo Intermarine, hoje eu vendo Schaefer, hoje eu vendo Ferretti. Então hoje eu tenho a independência que a gente lutou, eu e o Rodrigo juntos, 10 anos para conquistar. E meio que puxando para um lado numa conclusão em relação a isso, é que é uma trajetória que você percorre e muitas vezes eu acredito que tudo faz parte do processo. O que você quando você começou lá vendendo seguro, você não sabia que você hoje ia ser um vendedor, ter uma empresa de conserto de lancha. Não sabia. Talvez era o futuro que Deus esperava para você. Você já ouviu passar uma historinha rápida. O camarada tinha uma empresa e na empresa dele tinha 500 funcionários. E ele viu que a empresa dele não vinha crescendo. Então ele soltou uma circular dentro da fábrica dele, dizendo o seguinte: hoje morreu aquele que impediu o seu crescimento. Velório na quadra da empresa às 10 da manhã. Essa circular foi para todo mundo. Então, a quadra da empresa estava fechada. Às 10 para as 10 já tinha uma fila para que você visse aquele que estava impedindo o seu crescimento, que morreu. Fez aquela filinha, o portão fechado. Quando deu 10 horas da manhã, tinha um caixão no meio da quadra, o dono da empresa de preto, óculos escuro, do lado do caixão. Todo mundo se aproximava e olhava para o caixão. Olhava para o caixão, alguns sorriam, outros ficavam sem entender o que estava acontecendo, alguns ficavam, sabe, apreensivos. Sabe o que tinha naquele caixão? O quê? Um espelho. A pessoa que impede o seu crescimento é você. Isso foi um dos treinamentos do Intermarine e eu aprendi isso. Quem impede o seu crescimento é você. O seu maior concorrente é você. Você tem que ser melhor hoje do que você foi ontem. Não meça o seu sucesso com o sucesso do vizinho. Você não sabe a condição dele. Ah, mas o Michel tem empresa de lancha e anda de Virtus. O Samuel tem uma empresa de lancha e anda numa F200 Zero. Você não sabe a trajetória dele, você não sabe a minha. E eu não tenho que medir o meu sucesso pelo sucesso dele. Eu tenho que medir o Michel de hoje pelo Michel de ontem.
Você, cara, olha só, aquela frase que você mata um leão todo dia, isso é muito real. Mas muito real de verdade. Todos os dias, quando você sai de casa, você está se vendendo, vendendo a sua imagem e lutando pelo seu leão. E o leão não acumula. O que você venceu hoje não te garante o amanhã. Você quer ser empreendedor? Quer ficar rico? Sim. Entenda que você tem que vencer todo dia. E só você pode atrapalhar teu crescimento. Eu agradeço muito a Deus por ter proporcionado isso e é minha trajetória de crescimento. Então a gente, trazendo muito isso porque você falou, né? É proporcional e você tem que estar sempre... O único desafio que você tem é você mesmo. Lógico. Se você amanhã tá melhor do que hoje... Vou te dar um exemplo clássico. Eu não vou falar de você especificamente, porque você sempre foi um cara inteligente, honesto, tal. Então você sempre teve um perfil já que realmente ia se encaminhar e que as coisas iam andar para você na sua vida. Mas dos seus irmãos, né? O William é um cara que tinha tudo para dar errado. O William morava no Belém atrás da Boca. Eu já fiz compra para casa do William. Hoje eu vejo o homem que o William se tornou. Eu tenho muito orgulho do homem que você se tornou, o homem que o Ringo se tornou. Mas o William é um caso clássico. Eu vou no Anthony. Quem diria que aquele menino que começou a treinar conosco, hoje tem empresa própria, vê o crescimento dessas pessoas que eu vi crescer. O seu caso é clássico. Para mim, é sem nenhum mela cueca. De verdade. Tá aqui, poder ver meu filho, ver ele crescer, ver o seu canal crescendo. É um orgulho muito grande. Porque no final da tua vida, quando você chegar no final do percurso e você olhar para trás, você vai entender que o que valeu a pena foi o que você viveu. O que vale, olha só, leva uma coisa todos vocês para a vida de vocês, mesmo. Você é aquilo que você tem a oferecer. Uhum. Se você não tem nada a oferecer, você não é ninguém. Ninguém. E você, cara, caixão não tem gaveta, irmão. Se você não viver aqui, é porque tem um monte de coisa tem muita coisa que é clichê e que a gente acaba não dando atenção, tá? Mas já dizia o sábio, o passado é história. O futuro é uma dúvida, mas o hoje é um presente. Por isso chama presente. É uma dádiva. Sim. Vive o hoje. Você tem que ter planejamento? Tem. Tem que ser Rodrigo? Tem. Tem que fazer as coisas com barreira de entrada, barreira de saída. Não vai te cagar lá na frente? Tem. Mas aproveita o hoje. Aquela história de que não deixa para fazer amanhã o que você pode fazer hoje é real. Uma coisa que eu aprendi, eu te falei antes, primeiro, uma das coisas que eu aprendi foi não contar com o ovo no cu da galinha. Uhum. Algo assim, notório para qualquer tipo de venda, para qualquer tipo de empreendedor. Você vai entrar um patrocinador novo para você e você já está contando com aquele dinheiro. Não, isso não acontece. Dinheiro é só quando entra na conta eu te entrego em espécie. Fora isso não acontece. Então é algo que você precisa tomar cuidado. Isso para qualquer empreendimento. Cara, o estúdio aqui ficou lindo. Precisa ter cliente. Não adianta contar com quem ainda não entrou. Sim. Tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e não menos importante, é entender de verdade que você só está 100% no controle das coisas se você planeja. Mas aquilo que você consegue executar e dar prioridade, ele vai crescer. Lembra daquela história, você está certo. O que não está crescendo está morrendo. Sim. Tudo na vida, Uhum. tudo. O meu amor pela minha esposa tem que estar sempre numa crescente. Sempre. Ou aumenta o respeito, isso tem que estar sempre numa crescente, senão ele vai estar morrendo. Então isso é real. O que não está crescendo, está morrendo. E foco dividido não se cria. Não adianta você abrir um podcast, uma lanchonete, uma entrega de pizza. Você não vai dar atenção para nada. Mantenha seu foco determinado em algo. Eu quero isso. E foca nisso. Determinado. Sim. É ali que eu quero chegar. E não burro selado. Tá? Você precisa ter Está uma visão. aberto às Você oportunidades. precisa ter uma Visão visão panorâmica. panorâmica, senão você está ferrado. Uhum. Mas focado. Focado naquilo que você quer. Porque quando você divide o seu foco, quando você começa a tirar muito,
você não faz nada direito. Exato. Nada direito. Então, são coisas que a gente vai aprendendo. A questão do presente, ela é algo assim, realmente conclusivo. Ó, algo muito importante para a venda. Uma coisa que eu aprendi na Unimed, e é muito real. Macarrão se come quente. Ponto. Se o cara venda de qualquer coisa que seja, menos macarrão no mercado, feijão, arroz, que aí é uma necessidade, mas a venda, ela é sentimento. Mais difícil do que preparar a venda é concretizar ela. O trabalho mais difícil de vender é fechar a venda. Sim. É o... Vão levar? Puxa o talão. Porque assim, numa venda, vou te passar uma aula de venda rápida. Vem. Salão náutico. Você entra, todo mundo aqui no salão para ser atendido por mim, eu estou na porta do estande da Intermarina, eu vou te atender. Eu não te conheço. Quando você entrar, eu vou virar para você. Você precisa de um segurança? Eu sou seu segurança hoje. Já te arranquei um sorriso. Já quebrei o gelo. Porque o primeiro ponto da venda, quando a pessoa não te conhece, é quebrar o gelo. Quebrar o gelo. Então você deu aquela quebrada. Primeiro ponto é quebrar o gelo. Se o cliente já te conhece, é diferente. Mas se ele não te conhece, é quebrar o gelo. Segundo ponto da venda é conduzir a venda com segurança. Sempre pautado na verdade. Então, no salão acontecia muito isso. Salão, mas eu vou te apresentar um barco na marina, onde for. Eu vou te vender um carro, vou te vender esse capacete. Eu vou falar daquilo que eu sei. O que eu não sei, eu vou falar, não sei, mas eu vou perguntar. Pô, mas qual foi o adesivo? Quem foi que colocou esse adesivo aqui? Não sei, mas eu descubro e te falo. Então, o segundo ponto é conduzir a venda com segurança. O terceiro ponto é não atrapalhar a compra. No caso do luxo, o cara já sabe o que ele quer comprar. O seu papel é não atrapalhar. Porque por muitas vezes a sua ganância. Porque, lembra que eu te falei? Você vai no mercado com fome, você compra aquilo que não precisa. Venda para quem está duro é uma desgraça. Porque eu que estou comprando, eu sei se você está precisando ou não. Pela sua postura. Então, quando você está desesperado para vender, você quer empurrar a qualquer custo aquilo, você inibe o teu comprador. Sim. Você não passa segurança nenhuma. Então, Exato. não atrapalhe ele a comprar. Deixa o cara. Tá? Faz o seu papel, passa segurança, apresenta o seu produto, mas deixa o cara comprar. E o final, finalizar a venda. Vamos levar? Que é o mais difícil. É o mais difícil porque é uma questão de sensibilidade. Por exemplo, eu quero vender o estúdio aqui que ficou lindo. Então eu vou trazer um colega, no final viu tudo, apresentamos, tomou o cafezinho maravilhoso sem açúcar, top, no final, agendo você para quando? Encheu um cara, mesmo. Isso é para tudo. Entendeu a parada? Porque tem um momento em que você precisa enquadrar. 4 processos então, né? E tem que enquadrar. Então você quebra o gelo, passa segurança, não atrapalha o cara, intima o cara a comprar. Porque, às vezes, você vai receber o cara que ele já está com cheque na mão. Mas você é tão chato, você não passa segurança nenhuma, e você está tão morto de fome, que ele dobra, enfia no bolso e vai embora. Porque você atrapalhou a venda. No caso de barco, por exemplo, eu não vendo nada para ninguém. O cara já sabe o que ele quer comprar. Tirando a galinha morta, a oportunidade, que aí você vende, o restante, o cara já sabe o que ele quer comprar. Ó, qual é o canal principal da Angra Bolts hoje? Qual é o grande diferencial meu e do Rodrigo? Que nós fazemos tudo. Por exemplo, você tem seu barco, você quer pintar ele. Eu vou receber metade de dinheiro, metade em aluguel. Você vai me dar 3 datas do seu barco, eu vou alugar. Eu sou a única empresa que consegue fazer isso hoje, porque eu tenho uma agência. Auto se paga, né? Auto se paga. Então, não vou te atrapalhar. Então, eu tenho um plus que ninguém tem. Eu sou a única agência de turismo que tem um galpão de reforma. Então, eu tenho uma arma a mais para vender para o meu cliente. Cara, aí você está trabalhando... Você está reformando, você está vendendo e você está alugando. E tem um outro ponto. Qual é o grande diferencial meu e do Rodrigo hoje? Sabe o que mais tem valor no mercado? Uhum. Todo mundo aqui quer se lançar no mercado como empreendedor. Sim. Sabe o que mais tem valor no mercado? Conhecimento. Isso não tem preço. Cada um na sua área. Por exemplo, eu estou na minha área. Eu sei onde está cada barco em Angra. Eu sei a maioria dos proprietários. Eu sei quais são os melhores e os piores. Eu sei quem está devendo. Eu sei onde está intocado os barcos mais baratos. Isso não tem preço.
Então, qual é o grande diferencial da Angra Bolts hoje? Eu tenho alguns parceiros que fazem isso comigo. Eu encontro essa carteira aqui vale R$10. R$10 nada, essa carteira aí. Vale R$10. Eu sei que ela está à venda por 5, porque eu estou precisando de dinheiro. Uhum. Aí eu vou lá e vou comprar essa carteira por 5. Vou trocar essa costura aqui, vou gastar mais um e vou vender ela por 10. O grande diferencial da Angra Bolts hoje é que eu sei onde está a galinha morta. Sim. Ou eu tenho um parceiro para comprar ela e eu mesmo reformo e a gente divide o lucro. Ou eu tenho um recurso, eu mesmo compro, eu mesmo reformo, eu mesmo vendo e eu mesmo alugo. Mas para chegar nesse ponto eu levei 10 anos. É um conhecimento que quase ninguém tira. tem. E é ninguém meu. te tira. Não, isso ninguém me tira. Por quê? Lembra da verdade? Como é que funciona? Qualquer investimento no Brasil hoje não vai dar mais do que 5%, de 0,5%. Se você aplicar se aplicar no Tesouro, que é extremamente estável, você vai pegar 0,7 ponto. Se você tiver 1 milhão e aplicar comigo, eu te garanto pelo menos 20. Você vai entrar no risco junto comigo. Por que o cara põe? Porque o cara sabe que eu sou honesto. Porque o cara sabe que o Rodrigo é organizado. Porque o cara sabe que eu sei e entendo daquilo que eu estou fazendo. E isso, lembra que eu te falei? Barreira de entrada, barreira de saída e honrar teu nome. Não interessa quanto eu tenho na conta. Interessa quanto vale a minha palavra. Quanto vale a minha palavra? Não tem Entendeu a preço. parada? Não tem preço. É isso. Então, se você honra a tua palavra e você está no seu mercado... Cara, olha só. A gente conversou sobre isso antes. Nada na vida te dá mais segurança do que competência. Ponto. Se você é competente naquilo que você faz, você vai ter remuneração sempre. Independente se for CLT. Esquece concurso, irmão. Se você for um puta de um profissional, na área que for, vai ter espaço para você. Porque todo mundo quer o melhor. E se você é o melhor, você vai ganhar bem para ser o melhor. Se você faz o melhor brownie, se é o melhor, se é referência naquilo que você faz, você vai ganhar bem por aquilo. É natural, pô. Então, não fique naquela... Por isso que eu digo a você. E também temos um outro lado importante. Angra, para mim, é muito confortável. Porque grande parte da minha concorrência não tem qualificação nenhuma. Para um determinado setor da minha concorrência, porque eu atuo em 3 áreas, reforma, venda e aluguel, o setor mais concorrido é locação. Porque tem pessoas com mais qualidade. Uhum. As pessoas com qualidade para venda, tem uns bons em Angra, mas a maioria está fora de Angra. E o setor de reforma tem alguns caras muito bons, mas focados numa área específica. Tem um cara que atende seguradora, com sinistro, tem um cara... Então, assim, é onde eu encontro menos concorrência. Eu consigo abraçar tudo, as oportunidades todas que tem no meu mercado, mas sempre honrando com a minha palavra. Sim, e é legal, tipo assim, que você se sente extremamente confortável em falar isso. Porque você tem segurança no que você faz. Eu sei do que eu estou falando. Assim, e é algo, lembra, ter conhecimento é algo que não tem preço. Entendeu? Assim, e independe. Toquei o futsal por muitos anos e eu tenho certeza que eu conheço mais de futsal do que 99% dos professores de educação física de Angra. Você vai pegar 2, 3, 4 professores em Angra que saibam tanto quanto ou mais futsal do que eu. Mas eu fui estudar. Sim. É uma paixão. Então, assim... E às vezes as pessoas veem a figura do Michel assim, tipo, o Michel, dom da venda, não sei lá, mas o quanto você estudou para chegar até aqui. Cara, assim, isso é a única... O que é o dom da venda? De verdade. Bom senso, educação, falar mais do que ouvir mais do que falar e respeitar a opinião do cliente. Se você respeita isso é seu, tá contigo, você tem um dom da venda. Porque o mais difícil de tudo é ter bom senso, cara. A hora de ouvir, a hora de falar. Esse é o mais difícil, é ter essa sensibilidade. Entendeu? Então, o cara que tem isso, o cara que tem um dom da venda, o cara que tem essa sensibilidade, ele faz qualquer coisa na vida dele. Qualquer coisa. Porque o que rege para mim é o bom senso. Por isso que eu toquei o nosso time, por isso que eu toquei o futsal. Eu tocava do mesmo jeito que eu toco os meus negócios, pô. Porque eu tenho bom senso. Entendeu a parada? Porque sabe o que é mais difícil de ser administrado nesse mundo? Uhum. Pessoas. Administrar pessoas é difícil demais, meu irmão. E outra, imagina você administrar
um cliente milionário cheio de vaidade, mais um prestador de serviço meu que fala problema a gente vamos, porque é o que acontece, e eu tenho que fazer esse intermédio para chegar no resultado final que o meu cliente quer. Porque ele está pagando por isso. Essa ali é a sua função principal, né? Exatamente. Essa é a função do empreendedor. Entendeu? Então, assim, se você tem esse caminho, se você respeita esses critérios, pode empreender, cara. Pode empreender. Sem medo. Cara, olha só. Quando, você lembra de... Teve a Olimpíada em 92, teve a Olimpíada em 96. Barcelona, né? Isso. Eu assisti a Olimpíada de 96, atleta, nadador na época, sempre gostei. Eu assisti a Olimpíada de 96 com um gato de luz, cara. Eu morava numa casa do lado da casa do meu tio, meu pai não conseguiu pagar a luz na época. Meu tio jogou um fio para ligar a nossa geladeira e a televisão. E eu assisti a Olimpíada com um gato de luz, cara. So Dream, aquela música, nunca mais vou esquecer disso na minha vida. Ninguém, irmão, ninguém. Zero recursos, zero dinheiro, zero. Hoje meu pai tem uma casa ótima, uma loja que fui eu que dei pra ele. Eu tenho o maior prazer nisso. Entendeu a parada? Mas lembre-se, o maior patrimônio que você tem é a sua palavra. Ela vale mais do que dinheiro. A imagem que você constrói vale mais do que dinheiro. E ela leva tempo. E toma muito cuidado. Porque para ganhar a confiança de alguém, você leva a vida inteira. Mas para perder, uma palavra mal aplicada você perde. Verdade. E assim com o cliente também. Tá? Porque tem algumas coisas que, lembra, a gente falou, é caráter, carisma e talento. E pau grande. Você tem ou você não tem. Relaxa. Isso aí a gente resolve. Normal. Prótese. Brincadeiras à parte. Ou você tem, ou você não tem. Entendeu? Caráter é algo que você tem ou você não tem. Não adianta. Ou você tem ou você não tem. Sim. Concluindo essa parte, né, Michel? Acho que você falou bastante coisa que é pertinente ao assunto, né, de empreendedorismo. A gente conseguiu permear por várias áreas aí, acho que são várias dicas boas que as pessoas podem absorver em relação a isso, tá? Muita coisa fez sentido pra mim, tipo, a expectativa supriu as expectativas desse podcast. Vou tirar muitas lições aqui de vida, espero que todos também tirem. E aí a gente queria passar por uma segunda parte do podcast, que eu não queria deixar de abordar esse assunto aqui. Hoje você tem 2 filhas autistas e eu vejo que, conversando com a sua esposa, né, a Michele, que entende muito do assunto, é um público que não tem muita voz. Então eu queria usar o podcast, né, para dar voz a você, para você defender um pouco a causa e a gente ouvir um pouco sobre esse assunto. Se pudesse falar mais sobre essa questão. O autismo veio na vida da gente de uma maneira avassaladora, de verdade. Desde o início, quando a Giovana nasceu, minha primeira filha, a Gigica já não era normal. A gente nunca tinha ouvido falar em autismo, não fazia ideia. Adorava o filme Forrest Gump, só foi descobrir que era um filme de autista depois. E a Giovana já não olhava, não tinha interação. A Giovana era linda, branquinha, da bochecha rosa, do olho azul. E ela, sem brincadeira, era literalmente um boneco. Perfeita. Sabe aquele, como é que chama aqueles bonecos realistas? Eu esqueci o... Baby Alive. Baby Alive. Não olhava. Então, a gente já sabia que tinha uma coisa errada. A gente não sabia o que era. Dentro desse processo, a gente foi tentando, sem entender, os médicos de Angra dizendo que aquilo era normal. Bom, e a gente foi se aprofundando e a Giovana não evoluía. A Gigica não falava, como não é não verbal até hoje. A Giovana não fala uma palavra. E a gente entrou num processo que eu vou te explicar agora, porque o autismo ele tem 3 processos. Tá? O autismo é uma doença da família. Ele não é uma doença da criança e depois do adulto. A família inteira adoece. Então ela tem 3 processos. O primeiro processo é a negação. Um erro gravíssimo. Porque quanto mais tempo você fica na negação, mais prejudicada a criança fica. E tem gente que está em negação com um filho de 10 anos e ainda está em negação. Muito comum. Muito, você não faz ideia. Tem gente, eu tenho uma situação mais favorável que eu posso conversar com qualquer um sobre autismo, mesmo que ele negue que o filho é. Porque eu tenho um exemplo dentro de casa. Lembra aquela história? O negro só pode falar com o negro e por aí vai. Então é mais ou menos por aí. Então a primeira fase é a fase da negação, que é terrível. Você não quer acreditar. Os avós são os que mais sofrem. Porque, como eu te falei, a família inteira fica doente, e não só a criança.
A segunda fase, que nós tivemos a fase da negação muito rápida, porque não dava tempo. Então, assim, a Giovana, a gente já começou a buscar saber o que ela tinha. A Michelle sempre foi uma mãe muito presente, muito sagaz, então ela já começou desde cedo a buscar as coisas para ver se conseguia descobrir o que estava acontecendo, e a gente até então não conseguia. Dentro desse processo de negação, que pra gente foi rápido, depois veio o processo de luto. Quando você descobre o que está acontecendo, você entra em luto, que aí é um processo muito perigoso. Você sofre, porque quando você descobre o seu filho autista, morre uma criança típica e nasce uma criança autista. Então morre um filho normal e nasce um filho dentro do espectro autista. É totalmente diferente. Então quando você entra nesse luto, você tem que matar o seu filho normal, aquelas expectativas que você tinha, para nascer outras expectativas, com limitações. E depois vem a fase da ação, que é a fase mais importante, que é quando você começa terapia, tratamento, dieta e por aí vai. E o que influencia dentro da vida do autista é o quão rápido você passa pelas essas duas primeiras fases. Exatamente. Né? É o quão rápido você... o luto ele pode até durar um pouco mais, porque você pode estar em luto e estar agindo, mas a negação tem que ser rápido. E assim, passou dos 3 anos, passou dos 4, passou dos 5 já era. O ideal é começar a tratar o autista com 1 ano e meio. Descobrir rápido e tratar rápido. Porque aí você consegue recuperar o quanto antes. E até conversando com a Michelle, ela me falou que hoje, pelo SUS, se eu não me engano, faz um teste do pezinho, Isso. que evidencia até 22 doenças. Isso. Tem que ser ampliado. E aí, esse é o pelo SUS. Básico. O básico. E isso não traz o aspecto autismo no diagnóstico. Então, vamos lá. A Giovana, ela é autista e ela teve uma disfunção. Tá? Essa disfunção ela faltou um nutriente cerebral nela. E isso seria detectado se ela tivesse passado pelo teste do pezinho ampliado. Não tem nada a ver com o autismo. O teste do pezinho normal. Perdão, porque eu falei. Não, tranquilo. O teste do pezinho normal pega de 7 a 8 doenças. O ampliado pega de 22 a 30. Só que o ampliado é pago. O governo não cede. E a Giovana, se ela tivesse passado pelo ampliado, ela teria detectado e ela teria hoje só o autismo. Ela tem o autismo e outra comorbidade. Então isso no caso específico. Pra gente, quando nós passamos da fase da negação muito rápido, já entramos no luto, hoje na fase da negação ainda tem algumas pessoas da minha família até hoje. Principalmente com a Giovana. Que o pessoal não entende, não aceita. É normal, cara. É normal. E muitas das vezes vem muito do assunto que eu tô falando. É tipo assim, é muito pouco se falado sobre o autismo. Sim. Por sério, por uma infinidade de fatores, por fatores financeiros, por vários pontos, o autismo ele ainda é colocado na prateleira. Sim. No nosso caso específico lá em casa, quando descobrimos o autismo da Giovana, qual é a maior preocupação para você que é pai? O que vai ser do seu filho no futuro? Quando você recebe uma criança autista, e sem essa demagogia, Deus não dá um fardo maior do que pode carregar, podia ser pior. Eu odeio isso. Pra quem é pai, é uma merda ouvir isso. Esquece. Não tem nada pra falar, não fale. Tá? Quando nós descobrimos a questão da Giovana, aí eu falei com a Michelle, cara, vamos fazer outro filho. A gente chama outra criança, seria normal, seria típica que se fala, e vai cuidar do irmão, e quando nasceu a Sofia, autista também. Então assim, é uma porrada. Você já toma a primeira porrada da sua filha autista. Você toma a segunda porrada da sua segunda filha, também autista. Cara, isso é devastador. Isso é devastador pro relacionamento. Isso é devastador pra sua vida. Vou te falar uma parada sem medo de errar. O pior preconceito que existe é o preconceito de quem está mais próximo de você. Eu tenho 3 amigos, que sempre tiveram a sensibilidade de não comparar seus filhos às minhas filhas. Rodrigo, Adolfo e Tadeu. Todos os 3 sempre tiveram a sensibilidade de falar das conquistas dos seus filhos com respeito, com discrição. O restante todo
a grande maioria, sempre compara. Sempre houve uma piadinha. Isso é muito devastador para a família, acredite. Na época do finado Orkut, cansei de ver festa de aniversário do filho de um amigo, que era próximo, que a gente não foi convidado. Porque as pessoas não queriam a presença de uma criança autista numa festa. Assim, teve um período na escola pública, que a Giovana estudou, que a Giovana foi espancada. E a gente não tem aonde recorrer. Então, assim, já passamos por diversas coisas. A Michelle largou a vida profissional dela e hoje a Michelle é expert em autismo. Ela tem condição de dar aula. Sim. Michelle é bióloga, quer fazer nutrição. E hoje a Michelle é a maior referência de autismo na cidade. Nós começamos a fazer a dieta, eu gastava uma fortuna, você cansou de me acompanhar. Sim. O leite do milhão. Comprava uma caixa de leite de R$18, Sim, pô. Gastava R$1.000 por mês de leite. Quando eu falo que o Michel, ele tem uma referência como pai pra mim, porque na época do futebol americano, ele me levava e buscava todos os dias, a gente conversava muito. E eu ia com ele ao mercado, ele falava, cara, eu vou te deixar em casa, mas eu preciso passar no mercado rapidinho. E comprava um leite lá que custava 20, leite de arroz, 30 porque reais. elas não podem tomar lactose. E- não pode a caseína, que é a proteína do leite. E até a nutrição influencia, né? Tudo. Porque a doença do autismo é no intestino. Aí teria que ter um outro podcast pra gente falar disso, mas resumindo, o autismo, os pais de autistas não tem voz. Quem tem um autista na sua família, porque assim, o Down, quem tem Down, quem tem retardo, quem teve cordão enrolando no pescoço, má oxigenação, você ainda tem mais expressões de sentimento do que o autista. O autista dificilmente expressa sentimento. Primeira vez que eu ouvi a Sofia falar papai eu te amo, eu chorei igual criança. E hoje a Sofia é uma menina de 10 anos que ainda também não fala muito pouco. Mas a Sofia é só autista. É importante a gente até entrar no âmbito de os graus de autismo que tem. Hoje existem pessoas que são extremamente conhecidas que têm um grau leve de autismo. O Messi, pô. O Messi é autista. Tem uma série de artistas, porque assim, o autismo ele é muito amplo, muito amplo. Então, cada pessoa é de um jeito. E o autismo ele vem combinadinho com a tua personalidade. Por exemplo, a Sossô é a cópia cuspida e escarrada da Michelle. Mesmo temperamento, mesmo gênio, quando ele tá de TPM eu tô ferrado. Igualzinha a Michelle. Mania de limpeza. Porque você carrega o autismo contigo e você também carrega o seu traço de personalidade. Sim. Por isso que cada autista é de um jeito. E tem o Asperger, que é o superdotado, que era o Einstein. Que o Einstein foi autista. Tem uma série de autistas na história que não existia o diagnóstico fechado, porque naquela época, né? E tem autistas da atualidade, o Bruno Gagliasso é autista também. Tem uma série de atores e atrizes mais famosos. Hoje está muito em evidência o filho do Marco Mion, que também é autista, que tem autista que tem uma vida funcional comum. Tem dificuldade para interação social. A gente toma shake da Herbalife e o Marcinho nos atende com excelência, mas é autista. Então, assim, na nossa época de garoto, não tinha termologia, era o retardado. Zoava, sacaneava, jogava bolinha de papel. Hoje, a coisa está mais difundida e você tem mais diagnóstico. Mas, mesmo assim, não se divulga dieta, não se divulga um tratamento. Para conseguir liberar o carambidiol, o autismo está muito relacionado à convulsão. Então tem muita coisa que não é tratada e que a gente acaba levando como é. Mas principal é, se você conhece alguém, se você tem algum amigo, algum parente que você desconfie, que você pensa, com toda a descrição do mundo, tenta falar. Porque tirar a pessoa da fase da negação é fundamental para o bem da criança. Porque se deixar chegar a 2, 3, 4, 5 anos, acabou, irmão. Você está condenando a criança pro resto da vida inteira. E legal de falar isso, meio que já partindo para a parte da conclusão, né? Como você disse, a gente teria que ter um podcast só para falar disso. Só para isso. Traz a Michelle. A Michelle já está convidada, com certeza, Traz para a falar Michelle. sobre isso. E concluindo, realmente, de fato, se você que está vendo esse podcast sente que tem essa percepção, o Michel, ele conversando com ele já se demonstrou disponível. A Michelle super interessada em ajudar. Pode fazer Podem contato. chamar eles, podem falar com eles. Eles vão manter a descrição e vão tentar ajudar da melhor maneira possível. Porque quanto antes você ajuda a pessoa, ela falou uma parada pra mim que é bem forte, mas tipo assim,
Não reversível. Não é reversível, infelizmente. Não tem cura. Não tem cura, mas existem muitas maneiras de ajudar. Hoje a gente pode dar um exemplo da Jojo, né? Da Gigi. Gigi, cara, eu conheci ela 5 anos atrás. Hoje é outra outra criança. criança. É outra criança. Outra criança. O Por que- causa de quê? O tratamento que a Michelle fez é fundamental. E assim, você não consegue ajudar, você não vai curar o autista. Não tem cura. Você vai curar a família. Você tem um parente, vou te dar um conselho para todos que estão nos assistindo. Você tem um sobrinho, um primo, um filho do primo, que você acha que você vê que a família faz vista grossa. Se você não tem liberdade para falar com essa pessoa, vai em quem tem. Um exemplo, meu primo, eu acho que o filho dele é autista, mas eu não sou tão próximo dele. O meu irmão é próximo dele, eu vou conversar com meu irmão. Fala com meu primo. Eu acho que é. Tenta acordar, porque às vezes a pessoa está tão inserida nesse problema, na negação, está sofrendo tanto com isso que a pessoa não quer ouvir. E todo mundo tem alguém de confiança. Todo mundo tem. Então chega naquela pessoa que você sabe que aquela outra pessoa confia e fala com ela. Pelo bem dele mesmo. Sim. Mas não faz vista grossa. Não faz, porque essa criança vai pagar pro resto da vida. Perfeito, Michel. A gente vai partir para o momento final, né, desse podcast, né? Eu vou deixar aqui que a gente vai ter um extra, mas é exclusivamente para quem curte o futebol americano, né? E a gente vai fazer aquele nosso bate-bola que a gente geralmente faz no final do programa. Após esse bate-bola, a gente vai comentar algumas coisas sobre o futebol americano para quem tem interesse, tá Show. bom? Michel, sempre para finalizar o podcast, eu sempre faço um bate-bola para o quê? A fim de contribuir para as pessoas que estão assistindo o podcast. Esse momento final é de indicação, falar coisas que vão ajudar ela a partir de agora, tá? E aí eu sempre começo pedindo que você indique um livro. Então, pode parecer clichê, mas não é. Se você quer empreender e você tem paciência, Arte da Guerra. Arte da Guerra, Sun Tzu, né? Ou Transformando Suor em Ouro. Bernardinho. Porque aí você vai pegar porque o Bernardinho faz uma narrativa muito legal e engloba quem gosta de esporte também. Mas é muito, tanto que depois ele foi palestrar. E ficou rico palestrando, não como treinador. Sim. Mas esses dois livros, a Arte da Guerra é atual até hoje. A única ponderação que eu faço em relação à Arte da Guerra quando você vai ler ele, você tem que sempre trazer ele pro exemplo atual. Ele é lúdico. A Arte da Guerra é lúdico. Se você lê ele só por ler, tipo, Não. fazendo outras coisas distraído, você não vai absorver nada. Não, ele é lúdico, é interpretativo. Interpretativo. Esquece. É. Mas É um se livro você pequeno. Se você interpretar direito... Faz Cara, muito sentido. o livro é pequeno, ele é curto. Vá pro Google, vá pro YouTube, pesquisa Interpretação da Arte da Guerra e lê. Sim. Entendeu? Se você tá com preguiça de interpretar, vai ler. Eu queria que você... Já vou aproveitar esse momento para você fazer um merchan, né, da sua empresa, né? Indicar os arrobas, o seu arroba, o arroba da sua empresa, para quem quer seguir. Então, hoje o nosso arroba é o Angra Bolts, com S, Angra Bolts. Cara, o que precisar do setor... Lembra que eu te falei sobre foco? Hoje, tanto eu quanto o Rodrigo somos muito focados dentro do mercado náutico. Então, o que você precisar no mercado náutico, pode contar. Mesmo o marinheiro que precisa de um parceiro de confiança para trazer o barco, que o patrão fica em cima e dá de chicote e cobra, pode trazer que eu vou cuidar do teu barco. Se tem seu barco guardado, você quer alugar, você quer que ele te dê uma renda, que ele se pague, pode buscar que a gente agrega ele na agência. Cara, dentro do mercado náutico, o que precisar são 20 anos de experiência. Sim, eu fiz essa pergunta antes, porque normalmente eu pedia para indicar um arroba, a pessoa indicava o arroba dele. Então, já tá indicado, arroba Angra Bolts, segue lá. Um dos nossos patrocinadores do podcast, né? Acredita muito no nossa realização. Muito tá? orgulho. E agora eu vou pedir para você indicar 2 arrobas. Um arroba de maneira geral, tipo, a nível nacional, você pode indicar o Bernardinho ou alguma outra pessoa que você segue, e um arroba de Angra dos Reis, para que as pessoas sigam e se interajam mais sobre o assunto. Então, um arroba que assim, esse eu trago comigo, é o do Abílio. Quem puder, segue o Abílio Diniz. O cara é um monstro, meu irmão. De verdade. Quem puder, siga ele. E aqui de Angra, eu indico os meninos do Angra Tem. Os meninos são fera. O trabalho que eles vêm fazendo no Angra Tem é um trabalho sério, um site de divulgação sério,
mas com uma pegada de humor muito legal. Então, são os dois arrobas que os meninos estão crescendo, porque eu acho que a gente tem que prevalecer quem está conosco. E se você quer aprender, cara, acompanha a vida do Abílio Diniz, que é aquele homem. Beleza. Eu queria que você... uma coisa que eu também faço associação, acabou você fazendo muita associação aqui, eu acho que um empreendedor de sucesso, ele sempre tem uma coisa atrelada ao esporte. Eu acho que o esporte faz muito sentido, porque... você já me falou isso, né? Porque você às vezes usa esse critério na hora de você contratar uma pessoa, na hora porque você vê a garra que a pessoa tem no nível de dedicação, ainda mais no esporte amador que a gente tem aqui no Brasil. Se a pessoa consegue se dedicar naquele nível pra uma coisa que, tipo, só gera prazer pra ela, não gera nenhum recurso, imagina ela em relação à empresa. Queria que você indicasse um esporte, agora até vou te comprometer, né? Porque você tem um monte aí. Então, tem duas vertentes. O nosso eu não consigo indicar mais porque a gente não faz mais. Mas o futebol americano ele é interessante porque você vai se comprometer com esquema, estratégia, planejamento e dedicação. O futebol americano é completo. Então, se você não souber o esquema, não souber a estratégia, não se dedicar, você não joga. E por que eu indico o futsal, que é minha grande paixão? Porque o futsal é um jogo extremamente de inteligência. Esquece se você acha que o futsal é o que a gente joga no São Bento, no campo. Esquece. Futsal é um jogo de xadrez. E, cara, pro mercado de trabalho, o que você mais precisa? De um funcionário comprometido contigo, inteligente, versátil, sabe, que esteja disposto com a estratégia. Então, cara, a gente seguiu aqueles dois esportes ali que eu também encaro pra vida. O futsal é inteligência pura. Cara, você pode ser cego das duas pernas. Se você se movimentar direitinho e souber passar, você joga futsal. E futebol americano, se você pode ser cego. Se você treinar, se esforçar e se dedicar, você vai participar de um time especial, um time de chute, vai jogar numa OL. Então, são os dois critérios, porque você pode trazer isso. Você não pode ser mão de alface, né? Aí fudeu. Aí não vou nem falar do amigo. Seguimos. E queria que você indicasse um convidado pra gente trazer aqui no podcast. Então, um só? Pode então, indicar. Entre vários, um cara que eu... Pode indicar dois? Pode. Entre vários, tem dois caras que eu queria muito que viessem. Um é uma dupla, que é o João e o Bruno. Sim. São os donos da Litoral Diesel. São garotos que eu gosto muito. Eles são a maior oficina particular do litoral do Brasil. Então eles são a maior oficina de barco, de motores, sem bandeira. Os meninos cresceram tanto que cresceram com vida própria. Então são dois garotos jovens igual vocês, eu já sou um velho, e são garotos que, assim, que merecem espaço para falar. E a outra pessoa que eu queria indicar é um amigo que eu acho que ele é um cara que cresceu em cima de uma plataforma que já existia, mas ele foi um cara arrojado, um cara que desenvolveu uma visão, que é o Jonathan, que é o proprietário da Drogatur, que é o filho do seu Tião, sobrinho do Roberto. O Jonathan é um cara muito inteligente, um cara que pegou uma empresa forte, o seu Roberto tocava, e que conseguiu dar um up, porque às vezes é muito mais difícil você dar um up numa empresa que já existe do que você começar do zero. Sim. E ele conseguiu dar um up em algo que já... Ele conseguiu melhorar algo que já funcionava bem. Então, um cara que eu queria ver aqui contigo Então, também. Fica o convite aí para João e Bruno da Litoral Angra. Litoral Diesel. Litoral Diesel, tá? Vocês estão extremamente convidados para participar aqui do podcast A Hora do Cafezinho. E fica o convite pro Jonathan. É claro que a gente quer receber ele aqui para bater um papo, com certeza. A gente vai ter o pós-podcast, né, pra gente falar um pouco sobre futebol americano, mas queria imensamente agradecer ao Michel pela participação. Queria desejar um feliz Dia dos Pais para todos. O Michel está aqui, é extremamente estratégico, porque eu tenho uma consideração de pai com ele. E que, se quiser, Michel, agora eu abro espaço para você dar um recado final para todos. Então, agradecer, dizer de novo que eu sou muito orgulhoso de você. É o filho... Independente se ele foi comprar cigarro ou não, você é o filho que qualquer pai queria. E te falo isso de coração aberto, tá? De verdade. Um menino disciplinado, um menino bom, sempre se esforçou, sempre teve caráter, vive rindo, feliz. E em relação a um recado que eu queria deixar, e eu vou enfatizar de novo, empreenda. Não tenha medo. Use os critérios. Vê se você pode. Vê se você quebrar, se você consegue honrar a sua barreira de saída. Veja os seus critérios.
Veja se no processo de empreender você está julgando o seu nome, o seu maior patrimônio é o seu nome. Se ele vai ficar honrado até o final. Então, não tenha medo de empreender. Raciocina, vê se você tem barreira de entrada, se você tem a barreira de saída. E se nesse processo, se algo der errado, você vai continuar honrando o seu nome. Se isso acontecer, segue em frente, não tenha medo. Entendeu? Porque quem tem medo de empreender nunca vai conseguir crescer. A verdade é essa. A gente fica com esse recado final do Michel. Uma boa noite, bebam água e comam frutas. Fala, galera, você que ficou até aqui para ver esse pós-crédito, a gente vai falar uns 10 minutinhos aqui de resenha de futebol americano, que foi o principal motivo de eu conhecer o Michel, né, cara? Foi graças a esse esporte maravilhoso. Me ensinou muito na vida, eu uso ele até pra entrevista de emprego. Como eu lembro, fui capitão, liderava mais de 60 pessoas. Não era fácil, igual você disse, é um desafio liderar pessoas. E queria falar um pouco sobre ele, né? Que é o que trouxe a gente até aqui, né? Queria que você falasse, talvez, o que Destrói significou pra você, o que você construiu através do futebol americano, lições de vida em relação a isso. Então, me deu filhos. Cara, é complicado. Problemas? O que acontece? Quando eu fui apresentado ao futebol americano, eu já tocava futsal. Aí o André me chamou para aquele primeiro grupo que treinava na Praia do Anil, cheio de caco de vidro, pedra, cocô de rato, tinha de tudo na Praia do Anil. E eu vi aquele grupo de maluco correndo 6 horas da tarde. Sábado. Meu irmão, sábado de tarde, meu irmão, que coisa de maluco, bicho. Só que eu fui tocado pelo futebol americano. Porque foi algo que... Porque assim, quando eu comecei a jogar futebol americano com vocês, eu tinha 30. Sabe, eu já não praticava mais esporte. Eu tocava o futsal da quadra. O futebol americano me proporcionou voltar a estar em campo. Ter aquele prazer de estar com amigos e voltar a estar em campo. Só que eu não faço nada pela metade da minha vida. Se é pra fazer, vamos fazer direito. Então eu trouxe aquela experiência que eu já tinha de vida e implementei com aquela rapaziada. É muito do caralho, porque quando nós começamos, nós éramos em 20, 15, sei lá. E a parada foi tomando uma paixão tão grande, e a gente foi crescendo tanto com aquilo, que eu lembro de um dia em que nós treinamos na Praia do Anil inteira, com 2 campos, com 2 times jogando ao mesmo tempo. Nós éramos em 120 pessoas jogando na Praia do Anil. Foi uma febre tão grande que nós fizemos uma entrevista para a TV Rio Sul. Assim, chamou uma atenção absurda. Acredite se quiser, a gente botou 120 pessoas, 120 pessoas na Praia do Anil jogando futebol Cara, americano. surreal, bicho, surreal. E nós crescemos, assim, quando eu penso no futebol americano, de verdade, me dá um orgulho muito grande daquilo que foi construído. Porque a gente começou do nada, e de coisa alguma, e construímos um império. Sim. Nós chegamos ao ponto de equipar 70 atletas, o material caro, equipamento caro, todos esses capacetes pintados iguaizinhos. A gente foi considerado o capacete mais bonito do Brasil. Nós ganhamos pelo Brasil Futebol Americano como o capacete mais bonito do Brasil, pintado com tinta de lancha, dentro da minha empresa. Assim, surreal. E naquele lembro que chegou um momento que você era conhecido em Angra como Michel do futebol americano. Michel do futebol americano. Porque a mesma paixão que você levava pra tocar suas empresas, você levou pro futebol americano. E foi algo assim, foi muito legal o futebol americano, para o público entender. Nós começamos o futebol americano com uma brincadeira na Praia do Anil, de verdade. Foi tomando corpo, jogamos nosso primeiro torneio em Mangaratiba, que foi maneiro. Tomamos 2 sacodes assim, de 70 milhões. Eu lembro que no primeiro ponto que a gente tomou, a gente não sabia nem o que a gente tava fazendo. Não sabia de nada. Os caras chutaram assim 10 jardas, pegaram a bola e a gente ficou olhando pra cara do outro assim, porra. E batemos, mas batemos. Lógico, óbvio. Assim, foi surreal. Nós saímos de uma molecada brincando na Praia do Anil ao maior time do estado do Rio de Janeiro. Quando nós fundimos o Delta e chegamos ao maior time do Rio de Janeiro. Nós fundimos 5 cidades para montar um time. Nós conseguimos unir 5 presidentes diferentes, transformar o sul do estado inteiro em um time só. Sim, chegamos, para quem não sabe, chegamos a 2 semifinais de Campeonato Brasileiro. Então assim, ficamos muito grandes mesmo. Mas, como tudo nessa vida, é um ciclo. Então, quando eu lembro do nosso time hoje, de verdade,
eu lembro nostalgia por tudo que nós conquistamos. Eu lembro dos amigos que fiz, de verdade. Sim. Eu fiz bons amigos mesmo. Eu também. Eu fiz você, Demetrios, Dalvan, Bruno. São uma série de pessoas. Algumas experiências, algumas viagens muito legais. Muito suor, muito sofrimento. Muita cota de patrocínio. Mas tudo feito com muito amor. Então, assim, cansamos de ser chamado de maluco. Acho que o ponto mais alto da história do futebol americano nosso não foi um jogo. O ponto mais alto da história do futebol americano foi quando nós paramos o Piratas. Com 50 pessoas uniformizadas com capacete e shoulder dentro do Piratas. Nós viramos matéria na revista do shopping. A gente parou o elevador, jogamos futebol americano no meio da praça de alimentação. Pra quem não tem noção, o custo de um equipamento desse aqui de futebol americano pra você jogar, custa em média R$2.000. E nós equipamos 60 A pessoas. gente deu acessibilidade a pessoas que, cara, a parada que a gente fez, cara, se for olhar pra trás, e a gente impactou muita vida de pessoas, a gente, muito. igual você disse do futsal, né? Você já tirou pessoa do tráfico pro Real frente Real. No futebol americano E também. No futebol americano acho que não Cara, foi diferente. Tem um amigo que hoje mora em Volta Redonda, que é o Demetrios, ele trabalhou na minha empresa há 6 anos, pô. Então, conheci pelo futebol americano. Se for uma porta fundamental, e eu acho que nós marcamos a cidade com isso, Sim. porque a gente colocou a cidade no mapa, e nós ficamos tão grandes, aí, brincadeiras à parte, eu e Gino, o Bruno e o Dalvan, nós pegamos um respeito a nível nacional e a nível estadual, assim, de um porte absurdo. Eu fui convidado várias vezes para tocar a Federação Estadual de Futebol Americano. Quando nós fundimos o Delta, que era a fusão do Destroyers de Angra, do Gaditas em Mangaratiba, do Hunters em Valença, do Falcons em Volta Redonda e do Slots em Barra Mansa, juntou todo mundo na minha presidência, que a gente conseguiu fazer isso, diversos interesses, que a gente transformou e fundou o Delta, o nego viu que a gente não tinha mais limite. O que aconteceu de verdade é que nós cansamos. Sim. A idade passa, Junto com a pandemia, né, Michel? A pandemia matou metade do futebol americano brasileiro. No Brasil, de fato. Metade do futebol de americano. E pra gente, hoje, quem continua jogando, joga em outros times, o Destroyers não existe mais, tal. Nós chegamos a ter um time com 90 homens e um feminino com 60 mulheres. Jogando brasileiro também. Então, assim, foi realmente uma febre. E tudo tocado com amor. Só. Sim, nem um Esquece. tostão furado. Esquece, zero. Já saímos daqui pra jogar em Vitória, Espírito Santo. Gastando do 9 bolso. horas de viagem. 9, sei lá, 12. Nunca viajei tanto. Você lembra que saí do sábado, cheguei na segunda. É isso aí. Ó, Sábado. fazendo de todo esse processo, fazendo justiça, e lembrando que eu sou apolítico, então, fazendo justiça, 2 vezes nós recebemos auxílio. Durante a gestão da Secretaria de Esporte do Gustavo, foi o período que a gente mais foi apoiado. E a vereadora Luciana nos pagou um ônibus para viagem uma vez, de coração. Então, assim, mas fora isso, tudo que fizemos foi por conta própria. Sim. Mesmo pelo paixão de fazer. Quantas vezes virar a madrugada fazendo lanche pra galera levar? Quantas vezes virar a madrugada marcando campo? Porque você jogar no time de futebol americano, o campo ele é marcado no cal, irmão. No rolinho, irmão. Você não tá entendendo. Você fazer 6 horas pra marcar um campo. 6 horas. E outra coisa, quantas pessoas a gente botou no estádio de Angra, jogando à noite? Então, um orgulho que eu tenho nosso, e assim, nós colocamos a maior lotação do estádio, mais do que o Angra. Nós colocamos 1.200 pessoas para assistir um jogo de futebol americano à noite no estádio. Na história do futebol americano do estado do Rio de Janeiro, nós somos o único time que fez uma partida noturna. Que assim, é surreal. Absurdo. E a gente chegou a sediar jogos do Campeonato Brasileiro aqui. O Flamengo jogou aqui, Botafogo jogou aqui. Santos. Todo Tudo mundo pela jogou aqui, competência de o quanto a gente dirigia lá Sim, o grupo, né? Não, e brincadeiras à parte, por mais o Rodrigo, meu sócio, cansou de acompanhar, o David, o pessoal cansou de pedir para que a gente assumisse a federação, pô. A gente não dava conta do que tinha aqui, imagina a federação. E eu acho que, trazendo pra mim um erro, talvez, eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, a gente
tocou isso de maneira muito profissional. Uhum. Mas eu acho que se a gente deixasse no modo lazer, que era o que mais divertia, que era o que mais importante É pra o que eu mim. sinto falta. Se hoje eu pudesse voltar no tempo, fosse só jogar, só me divertir, ir na Praia do Anil, ir lá em Mangaratiba jogar Mangaratiba Ball. Exato. O que eu sinto? Ó, eu sinto falta de um. Assim, eu tô numa fase da minha vida em que eu preciso priorizar o meu trabalho. Até porque eu já tenho 40. Mas são duas coisas que eu realmente sinto falta pra gente encerrar. Eu sinto falta de estar na quadra, na lateral, comandando o time, que é uma coisa que me dá um prazer muito grande. E eu sinto falta de jogar futebol americano na Praia do Anil. Sem shoulder, sem capacete, sem helmet. No pelo, chovendo. Cara, nós já jogamos na Praia do Anil, no pelo, com relâmpago, raio, ventania, e nego filmando do pit stop, e nego zoando e xingando, e churrasco comendo no pit stop, e a gente jogando uma pelada na Praia do Anil, irmão. É isso que eu sinto falta. Isso eu sinto falta. Então, Sinto falta do Nandinho, do Robson, a galera... a gente tem que trazer uma galera aí, fazer um mega podcast só pra gente relembrar essas histórias, velho. Porra, Porque tem história... tem Mas- história pra 2 podcasts, não pra um não. Foi ótimo. Mais uma vez agradecer. Só pra gente já concluir esse podcast, né? Com os percalços que ele teve, acredito eu que vai ser um sucesso. Obrigado, Michel, mais uma vez. Parabéns, meu filho. E tamo junto. Meu presente domingo. Ah, calma aí. Antes de encerrar. Antes de encerrar aqui, ó. Presentinho. Moleque. Eu Porra. sempre esqueço de entregar a Só caneta. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Brown do Fox, Top iPhones, Rei dos Reis Revestimento, e hoje com a presença do Michel e do Rodrigo, Angra Bolts, tá? E não queria esquecer de agradecer ao nosso Estúdio Digitalk. Sigam todos no Instagram e participem junto conosco. Não deixem de comentar, curtir e compartilhar o vídeo no nosso canal, que a gente vai estar aí online para ver tudo.